Fala, rapaziada! Fala, pessoal! Mais um episódio aqui do De Lutador para Lutador aqui na Fight Mode TV, seu novo modo de assistir lutas. Porque aqui a gente faz com muita paixão. É para você, amante dos esportes de combate. Então vem comigo, já curte, compartilha e comenta, é o Triple C. Depois você vai se inscrever, vai tocar um sininho para as notificações. O nosso canal está começando agora, mas é um canal feito com muita paixão, como eu falei. Nós estamos aí cada dia buscando nova programação, porque o nosso objetivo é trazer uma programação completa, de segunda a segunda, amigo. Você botar no nosso canal vai ter algo novo, algo interessante para você que curte lutas. Seja algo na área de entrevistas, seja notícias, seja dicas de preparação física, técnicas de jiu-jitsu, técnicas de muay thai, enfim. Nós queremos aqui trazer o maior número de conteúdo, mais conteúdo para você que gosta de lutas. Seja você um praticante, seja você um fã do esporte. Mas sempre, fique com a gente, vem com a gente, dá teu like aí, se inscreve no canal. Em breve vamos ter grandes novidades. Vamos ter aí uma comunidade muito bacana, com muitos prêmios, muitas coisas bacanas para você fazer parte desse grupo. Eu quero você perto de mim. Quem sabe um dia você tá junto do meu lado aqui entrevistando também. Olha, tem coisa boa chegando aí, hein? Vou transformar você em um comentarista. Vou te transformar num comentarista. Vem comigo, segue o mestre. Mas é isso. Vamos começar mais um programa de lutador para lutador. Vamos ao que interessa. Vamos entrevistar agora um cara muito bacana, muito inteligente, que entende a importância da ciência no mundo das lutas. Sabe quem é? Ah, você sabe que você viu na thumb. Mas segue o barco, vem comigo, Daniel Mendes. Fala, Carlão. Fala, meu Prazer amigo. estar aqui com você. Tudo jóia? Tudo ótimo, você, irmão? Tudo bem? Graças a Deus. Muito bom participar aqui, ser convidado por você. Fico muito lisonjeado e tenho certeza que esse bate-papo aqui no Fight Mode TV vai ser muito bacana e de grande valia para todos aí que vão assistir, que vão pelo menos extrair alguma coisa positiva desse nosso bate-papo. Que legal, cara, muito bom, seja muito bem-vindo. E eu sempre falo, obrigado por doar o seu tempo para a gente, para que nós possamos aí bater um papo e tirar algumas dúvidas, trazer grandes informações para a galera que curte o MMA em específico. Vamos falar muita coisa aqui. Mas antes de nós começarmos a falar sobre lutadores, sobre treinamento, sobre o mundo das lutas, eu vou te fazer uma pergunta, Daniel. Qual foi o fator motivador para o Daniel Mendes virar um atleta de Muay Thai, um professor de Muay Thai e virar posteriormente um treinador de MMA? Vamos por etapas. O que despertou em você, cara? Que idade foi isso? Como despertou aquela chavinha que parece que é uma coisa que quando corre nas nossas veias, cara, a gente fica simplesmente pensando em luta 24 horas por dia. Quando foi esse momento que o bichinho da luta entrou em você? Verdade, Carlão. Na verdade, eu sempre brinco e falo nos podcasts, entrevistas que eu participo, eu sou muito ruim de datas antigas, mas logo ali quando eu saí da 8ª série, aproximadamente 15 anos de idade, acredito eu, aqui no Brasil, 8ª série, 15 anos de idade, e aí eu entrei foi no primeiro ano, segundo ano. Nessa época, era a época das famosas fitas VHS. E a juventude de hoje nem sabe o que é uma fita VHS. Nem sabe o que é isso. Não tem nem ideia. Mas era um negócio desse tamanho aqui, ó, pesado, mais ou menos desse tamanho, para assistir as lutas. Eu tinha vários amigos que a gente ia nas locadoras, alugava na sexta, tinha que entregar na segunda-feira, senão tomava multa, tinha que estar rebobinada para não pagar mais multa ainda. Então a gente começou a assistir ali, meados ali dos anos 2000, a gente começou a assistir lutas com vários amigos do bairro. Um amigo fazia capoeira, o outro amigo fazia jiu-jitsu. Eu não fazia nada, eu era mais do esportes. Joguei bola, futebol até os 16 anos e jogava vôlei também. Vôlei de quadra, futebol sempre profissional? Futebol de campo. Ali naquela
expectativa igual grande parte da juventude brasileira de ser um jogador de futebol um dia. Você era bom de bola? Então, eu jogava aqui no... Tu era bom de bola? Eu era bom. Qual posição que você jogava? Se eu falar minha posição, a galera já vai julgar. Eu era zagueiro. Aí os caras vão falar, então você não era bom de bola. Era butineiro. Tá vendo? Já tinha aí o negócio da luta, meu irmão. Tu dava porrada em todo mundo. Já era butineiro, subia no escanteio já assim, com o cotovelo pra cima. Joguei de zagueiro, meio campo, lateral direito, enfim... Então, e jogava também, sempre gostei muito. Futuramente passei até a competir, competições pequenas, mas competi vôlei de areia, que é o esporte que eu gosto mesmo como lazer, vôlei de areia. Mas ele, meados de 2000, assistindo muitas lutas, na época, chegando às fitas do Royce Gracie. Então, onde eu morava aqui no Espírito Santo, em Cariacica, era um lugar que tinha pouca coisa de lutas, tinha mais capoeira e jiu-jitsu, mas em aproximadamente 2002, foi quando eu entrei na faculdade, eu conheci um amigo meu, Hugo Miranda, que ele fazia Muay Thai, ele me convidou para fazer Muay Thai, logo quando eu estava na faculdade de Educação Física, eu sempre fui apaixonado por esportes e já decidi ali que eu gostaria de viver dos esportes, preferencialmente as lutas, que é o que me despertava paixão. Mas eu participei ao longo da minha carreira, como estudante de Educação Física, eu me formei em 2005 em Educação Física, são atualmente 20 anos de formado em Educação Física. Trabalhei com basquete em cadeira de rodas, trabalhei com basquete normal, fiz curso de preparação física de triatleta, o que me deu uma bagagem muito grande para hoje utilizar com os lutadores de MMA, periodização de treinamento, que é uma coisa pouco utilizada ainda no mundo do MMA, está melhorando, está crescendo, mas é muito escassa ainda. Fiz curso de triatlon, como eu falei, focado em preparação física, fiz inúmeros cursos de lutas, musculação, curso com Álvaro Romano, fiz o ENAF em Minas Gerais, que era preparação física para lutadores, fiz seminário com o Ramon Deckers, na época ele ainda era vivo, enfim. Então, no ano de 2000, começou a minha carreira mais focada já como treinador. A competição no Espírito Santo, mais de 20 anos atrás, era escassa, não tinha quase nada. Muay Thai, kickbox ainda assim era muito escasso. Então, a minha carreira, a minha paixão pelas lutas já começou ali diretamente focado no âmbito do estudo, da Faculdade de Educação Física, já com a intenção de ser um treinador, desde o começo. Comecei em meados ali de 2003, 2004, se eu não me engano. Em 2003, treinei com o Lúcio Aurélio, Tútil aqui no Espírito Santo, Lúcio Aurélio, que era do Taekwondo, lutou no Never Shake. Treinei muito com ele. Treinei muito com o Lúcio Aurélio. Ele falava muito de você, ele me falava muito de você quando eu não te conhecia ainda. E aí ele me encaminhou para o Paulo Nicolai, da onde eu comecei a ir para o Rio de Janeiro treinar na BTT. Durante 7 anos, mas eu era um garoto ainda, sem experiência, sem visibilidade. Mas eu cheguei a pegar ali, Carlão, na AABB, eu vi todo mundo treinando. Murilo, Zé Mário, Buscapé, uma galera também, Minotauro, uma galera na época da rivalidade chute-boxe e BTT. E aí comecei a treinar com o Paulo Nicolai, já fazendo educação física. Então, a minha carreira, desde o começo, foi muito voltada à parte de treinador, das valências, do conhecimento necessário para ser um treinador, o que a galera costuma fazer, isso há 20 anos atrás. O que as pessoas fazem hoje em dia que não devem ser feitas e o que as pessoas não estão fazendo no mundo esportivo que devem ser feitas. Então, após a faculdade, em 2005, para encerrar um pouco essa pergunta sua, a faculdade, eu me formei em Educação Física em 2005, e aí eu logo em seguida eu fiz a Gama Filho, no Rio de Janeiro, 2 anos de pós-graduação de treinamento desportivo, onde eu tive uma vivência muito específica de preparação física para qualquer esporte. Óbvio que eu trouxe a minha habilidade para o mundo das lutas, que é a minha paixão. Mas eu até brinco com alguns amigos. Cara, se eu for treinar um cara que faz competição de esqui, eu vou conseguir fazer a preparação física. Eu até brinco assim, se eu for fazer a preparação física de uma pessoa do balé, eu vou conseguir fazer. Eu vou precisar estudar um pouco as valências de cada modalidade, mas eu consigo desenvolver a periodização. Então, a partir daí, minha carreira foi crescendo cada vez mais. A equipe aqui no Espírito Santo, Rodrigo Dan, Karina Dan, Jamelão, Eric Silva, Vitor Viana, Macaco,
fui para o Bellator com o Vitor Viana várias vezes, Eric Silva, né, toda a carreira ali no Jungle, UFC, Rodrigo Dancas, Jamelão, né, Eduardo Jamelão, quando ele lutou com o Rafael Capoeira aqui no Espírito Santo, fiz o camp dele, estive no corner dele. Então, aqui no Espírito Santo mesmo começou a minha carreira como treinador, já tendo bastante sucesso, porque pela eficiência da parte científica dentro das lutas, né? E aí depois foi só crescendo, né, juntamente com a assessoria do Nicolai. Treinei o Vitor Belfort em 2007, eu tinha 23 anos de idade, 24 anos, quando o Nicolai me chamou para participar do treinamento do Vitor Belfort em 2007. Ele ia lutar com o Jorge Santiago no Affliction, se eu não me engano, há muito tempo atrás. Então foi daí que comecei a entrar nesse mundo das lutas, mais pela parte de treinador do que pela parte competitiva. Muito bom. Me estendi muito aqui, mas não, é porque eu gosto não, de fica à falar. vontade. A palavra é sua. Você tem que explicar. A questão é o seguinte: qual foi o maior desafio? Tipo assim, nós sabemos que o mundo da luta ele é um pouco fechado. Hoje não. Ficou muito mais fácil você entrar no mundo das lutas e ganhar visibilidade. Acho que a internet deu essa oportunidade em todas as áreas, né? As pessoas hoje não precisam provar muito que são boas, né? Elas têm ali seus seguidores, elas falam o que elas querem na internet e tem sempre alguém que vai Exatamente. dizer que está certo e tudo bem. Eu sou da seguinte opinião: todo mundo tem lugar de fala, mas credibilidade e conhecimento poucos têm. Também. Você tem que ter isso através de trabalho e prova social. E enquanto você não tiver isso para mim, Exatamente. você é mais um falador. Não estou sendo radical, a forma que eu enxerguei de peneirar quem conhece e quem acha que é quem acha que conhece, que é palpiteiro. Né? É uma forma que eu vi de tirar o joio do trigo. Porque a internet deu fala para muita gente, e eu acho legal até. Exatamente. Eu acho legal, democratiza, eu acho que todo mundo tem lugar de fala. Mas, como eu te falei, para provar que você conhece, tem que mostrar credibilidade, conhecimento através de prova social. E Exatamente. dito isso, naquela época, não era bem assim. Existia, pô, Não. esse cara nunca lutou, pô. Esse cara nunca trocou porrada. Exatamente. Isso era uma verdade, tá? Muitos Isso tem treinadores. até hoje. Mas hoje as coisas são um pouco diferentes, porque Menos. como você tem Concordo. prova social, você mostra no dia a dia pelo seu conhecimento, as pessoas te respeitam pela como você respeita o atleta e segundo, como você aplica o seu conhecimento no treinamento dele e o terceiro e o último e o mais importante é resultado. Alta performance é resultado. Se o atleta teve resultado, a sua credibilidade vai aumentar, né? A prova social. Uhum. Naquela época não tinha muito tempo, não tinha muito Não. conhecimento científico. A academia, ela não estava dentro do MMA, né? Não estava, porque as pessoas, você tinha muita dificuldade de ter literatura específica para falar de MMA, né? Muita coisa, né? A galera da fisiologia do exercício, todos os educadores físicos Ixi. tinham muita dificuldade, muita dificuldade. Aí bebiam na fonte do judô, do fisiculturismo, fazer trabalho de Isso. força, ou tentavam beber na fonte de modalidades olímpicas, principalmente judô, que tem uma tradição no Brasil. Né? E quando você tinha oportunidade de viajar para fora, os caras bebiam na fonte do wrestling. Né? Então ali tinha uma parte da luta, estava ok, mas o resto, o MMA tem uma complexidade única. Né? Sem me alongar, eu te pergunto, quais foram os maiores desafios para você, jovem, chegando no mundo ali, na Brasília Top Team, só tinha cara top, só tinha lutador consagrado, tinha uma molecada que tinha muito potencial, enfim. Como foi isso? Como é que o Paulo Nicolai enxergou em você um potencial para ser um bom treinador? O Paulo Nicolai foi também meu treinador, né? Naquela época eu treinava muito com ele, e ele tinha essa particularidade de procurar estudar muito a luta. Foi isso que ele viu em você, um garoto estudioso. E como foi você treinar com o Vitor? Que o cara é um medalhão, né, meu irmão? Vitor Belfort é um medalhão. Como foi esse desafio, cara? É isso que eu quero que você passe pra gente. O desafio de provar que você tinha Putz. conhecimento, tinha capacidade para estar naquele lugar.
Cara, muito bacana a sua pergunta, Carlão. Assim, por que que o Nicolai, né, me convidou, né, como uma pessoa de confiança dele? Eu não vou saber, não, assim, a resposta, né, o que que ele viu e tal, etc. Toda entrevista que eu dou, todo podcast que eu participo, eu faço questão de mencionar o nome dele, porque foi uma pessoa que, cara, nível técnico altíssimo, a inteligência ali montando os treinamentos, então eu absorvi muita coisa dele. Até falei com ele alguns meses atrás, mandei uma mensagem para ele, então foi um cara que teve sabe, uma participação fundamental no meu crescimento ali técnico-tático, né, dentro do Muay Thai. Quando eu estava ainda frequentando a Brazilian Top Team, que eu ia todo mês para lá, porque a minha pós-graduação era todo mês, então eu ficava na Espírito Santo, Rio, Espírito Santo todo mês. Assim, eu era um cara bem desconhecido, né, mas eu fui muito observador. Já na faculdade de Educação Física, só para você ter um exemplo, eu espero que esse pequeno exemplo possa ajudar quem estiver escutando e estiver talvez na mesma situação que eu estive, né, de precisar provar, apesar de que às vezes a gente nem precisa se preocupar tanto com a opinião dos outros, mas, né, precisar firmar o seu pé naquela área de atuação. Eu fiz o curso com o Ramon Deckers, em São Paulo, e o que eu fiz? Levei luva, levei caneleira, levei tudo que precisava. Durante o seminário, Carlão, sábado e domingo, sabe o que eu fiz? Fiquei na arquibancada. Eu sempre conto isso para muita gente. Fiquei na arquibancada. Todo mundo fazendo seminário, Carlão. Eu estava com medo? Não. Porque eu não queria sair na mão ali com alguém do drill? Não. Eu quero saber o que esse cara está passando. Eu fui o único, e aí quem estava filmando na época, que estava tirando foto, arquibancada. Eu anotei literalmente todo o seminário do Ramon Dex. Para quê? Eu já estava na educação física no curso. Deixa eu ver o que tem diferente aqui. E todo mundo fazendo um seminário lotado lá em São Paulo, em Campinas. Todo mundo fazendo. Bacana. Gostaria de estar lá também. Fiquei na arquibancada, levei meu caderno, anotei tudo. Desenvolvi o seminário que ele deu, Carlão, eu desenvolvi por um ano. Eu fiquei um ano. Porque aprendi sobre desenvolvimento motor na faculdade, aprendi sobre etapas de desenvolvimento motor, tipos de, né, como as pessoas aprendem. Visual, sinestésico, auditivo. Então, eu fui pegando esse seminário, partiu do Ramon Dex. Isso eu nem lembro a época, o ano, 2003, sei lá, 2004. E fiquei um ano inteiro, Carlão, fazendo... As minhas aulas, basicamente, eram todas baseadas ali. Então, assim, eu já vim desmembrando, desassociando, né, a modalidade para que eu pudesse ter um pouco mais de qualidade técnica na hora do ensino, pelo método, sabe, parcial, partes por partes. Por quê? Porque a grande maioria, se você ensina o todo, o global, fica ruim de corrigir, fica ruim de ensinar. Então, eu comecei a ensinar aqui no Espírito Santo há muitos anos pelo método parcial. E as pessoas começaram a ter um resultado muito rápido, como eu exemplifiquei para você. Cara, eu tenho muita alegria e felicidade de falar assim, que na época do MMA no Espírito Santo, os maiores lutadores aqui, eu tenho orgulho e amizade com todos eles. Rodrigo Dan, Karina, Eric, Vitor Viano, todos eles, né, nessa época treinavam comigo e todos eles lutaram no Japão, no Canadá, Estados Unidos, tive a oportunidade de viajar com todos. E desde essa época, Carlão, até hoje, o meu método de ensino, ele é parcial. Aí daria uma outra entrevista, mas assim, tudo começou da necessidade, cara, eu preciso provar que o que eu estou fazendo funciona. E até hoje, Carlão, eu vejo muitos treinadores e grandes equipes ensinando, dando aula de uma forma assim, global, generalizada, ensina o movimento completo de uma vez só, não consegue desmembrar cada técnica em drills, etapas, por que trabalhar rounds de 2 minutos, isso vai ser parte do meu livro. Por que trabalhar rounds de 2? Por que trabalhar rounds de 3? Por que trabalhar rounds de 30 segundos, 40 segundos de intervalo? Então, assim, eu tenho uma metodologia de ensino que eu venho fazendo e que eu tenho provas através de vídeos, através de anotações, através de planilhas que funciona e é replicável. Então, assim, eu passei por uma dificuldade, muitas pessoas até antigamente brincavam e zombavam, porque vai ter o treino do cara aí hoje, do Daniel. O treino vai ser o quê? Aí a galera falava, o treino tá na página tal. Na época de comunidades do Facebook, ainda isso há muito tempo, quando o Facebook tinha comunidade, Orkut,
Mas, assim, o trabalho frutificou, entendeu? E eu sempre permaneci trazendo a ciência do esporte, planilha, já há muito tempo. Eu tenho planilha de 2012, 2013, 2014 do UFC. Eu tenho como forma de mostrar que funcionou. Tenho dados para mostrar que funcionou. Então, assim, foi difícil, entendeu? Foi muito às vezes criticado e motivo de chacota por muitas pessoas, mas eu acreditei no meu ideal. E a Faculdade de Educação Física, pós-graduação, me deu um conhecimento absurdo, que quando as pessoas iriam talvez tentar argumentar, as pessoas não tinham mais argumentação. Pela qualidade da forma com que as palavras eram colocadas, com que os números eram mostrados. Mas, claro, um fator muito importante, Carlão, eu sempre treinei muito sozinho e com duplas de parceiros, amigos, para melhorar minha qualidade técnica, para que a qualidade técnica fosse um agente agregador, né? Tem meu conhecimento. Esse cara não é campeão do mundo, eu vou treinar ele com o quê? Poxa, olha a aula do cara, olha a metodologia, mas eu também quero ter a questão técnica. Então, assim, hoje em dia, qualquer cara do mundo que eu treino, que eu vim treinando ao longo dos últimos anos, eu tenho nível técnico para fazer. Pode olhar nos vídeos, pode treinar, quem treina comigo sabe. Eu não tenho condicionamento hoje em dia, né? Eu estou com 40 anos, eu não tenho o mesmo condicionamento que o cara do UFC que eu treino, que tem 25 anos, 30 anos de idade. Não tenho o mesmo condicionamento. Mas nível técnico, saber colocar a mão, também para ensinar o cara que aquele gancho funciona, que aquela finta funciona, eu também me dediquei muito quanto a isso. Fazendo sombra, estudando vídeo de boxe, estudando vídeo de Muay Thai. E mais uma vez, para finalizar minha fala, para a gente também ter um bate-bola, partindo desse mesmo exemplo que eu te dei, por exemplo, eu fui no seminário do cara, eu não participei do seminário, eu fiquei anotando tudo para entender o que funciona, o que não funciona. O que eu mais vejo hoje em dia, Carlão, as pessoas passando técnicas que às vezes não funcionam no MMA. Entendeu? Qual foi o primeiro atleta que você treinou? E tem uma memória inesquecível, assim, de que quando ele acreditou no teu trabalho e aí você aplicou teu método, que ainda estava em formação, obviamente, né? Já estava colhendo conhecimento, e aí funcionou, cara. Você tem essa memória Carlão, clara o que eu disso? posso te Pô, eu dizer? apliquei isso e deu certo. Aqui no Espírito Santo, né, eu tenho vários exemplos. Eu comecei daqui, né? O Eric Silva eu comecei desde antes dele entrar no Jungle Fight, né? Rodrigo Dan, todos na mesma época, todos treinavam juntos. A academia de MMA era dentro da casa do Rodrigo Dan. Ele abria a porta da sala, era dentro, era no tatame. Inclusive, eles hoje estão na Flórida e eles treinam lá na minha academia na Flórida. Então, assim, o Rodrigo Dan foi para o Sengoku, teve ótimas lutas, foi para o Bodog Fight. Karina Dan, a mesma coisa. Vitor Viana Macaco, eu tive 3 oportunidades de 3 lutas com ele. Foi o ano inteiro de preparação. Foi o GP dos médios no Bellator. Ganhamos a primeira luta, ganhamos a segunda luta. Fomos para a final contra o Shemelenko, se eu não me engano, o russo, canhoto. Na época, acho que valia uns $100 mil. Fomos para a final, a luta foi bem parelha, perdeu nos pontos. E aí, em 2014... né, o Belfort me contratou e eu fui embora para os Estados Unidos em 2014. Então, assim, você foi para treinar o Vitor. A sua mudança para os Estados Unidos foi quando o Vitor foi morar em Miami, na Flórida. Ele já estava antes. Isso, exatamente. Porque ele havia treinado contigo o Nicolai, isso. Porque ele ele gostou do seu trabalho e quando ele foi para lá, ele te chamou. Cara, essa pergunta sua é muito bacana, Carlão. Eu sempre falo nos podcasts. Isso aí foi uma semente que Deus abençoou a minha vida. A gente planta sementes e a gente não sabe se essas sementes elas vão germinar, mas elas estão lá. Desde que a gente, né, faça tudo o que for possível para que essa semente cresça saudável e natural, a probabilidade é que ela vai germinar. Quando em 2000, essa pergunta sua é fundamental. Primeiramente, Deus na minha vida, né, me abençoando. E segundo, quando eu fui em 2007 numa academia no Rio de Janeiro para treinar o Vitor Belfort com o Nicolai, se eu não me engano, a academia era Bandeirante, não sei. Posso estar confundindo, falando besteira. Não lembro o nome da academia. Isso foi em 2007. Eu nunca mais falei com o Vitor de 2007 até 2014. Zero contato. Em 2007 eu devia ter aí 23, 24,
anos, mais ou menos. Na ascensão do Eric no UFC, eu conheci o Duda Mauro, no Rio de Janeiro. Duda Mauro. Né? E o Duda conheceu o meu trabalho, e ele já tinha visto também, o Rafael Feijão me contratou, eu morei na casa do Feijão quando ele disputou o cinturão com o King Mo Laval, no Strike Force. Eu morei 3 meses na casa do Feijão, um abraço pro Feijão aí, grande amigo. Fiz esse camp dele, ele foi campeão na época, eu não consegui ir pro Texas, nem sei se eu tinha visto na época. Fiz esse camp do Feijão, ele foi campeão. E nessa época, comecei a treinar uma galera no Rio de Janeiro. Galvão, Duda Jankovic, tava treinando o Feijão, o Eric. E aí, quando o Vitor, a equipe do Vitor, lá nos Estados Unidos, precisou de um treinador com tais características, que também tivesse uma noção de administração ali digamos assim, da fisiologia, da análise de treinamento, periodização. O Duda, que me via nos trabalhos com o Eric e com essa galera, lembrou, opa, esse cara aqui tem um diferencial, virou um grande amigo do Duda. Na época ele nem era amigo meu nem nada. E apresentou a minha pessoa para a equipe do Vitor, na Forte Fit, quando o Vitor ainda tinha academia aí no Rio, Forte Fit. E aí, do nada, o Duda me ligou. Duda, o Daniel, aqui é o Duda. Pô, lembra aqui de mim, sou aqui do Rio, amigo do Eric e tal. Você pode estar numa reunião aqui no Rio. Era coisa assim, de 1 ou 2 dias. Tem uma proposta para te fazer, para te apresentar. Falei com a minha esposa, claro, fui para lá. Cheguei no Rio, olha só, Carlão, estou falando de 2014. Eu treinei o Vitor um final de semana em 2007, 7 anos antes. Isso é o propósito de Deus nas nossas vidas. E as sementes boas que a gente planta. Cheguei no Rio, na academia do Belfort. Estava o pai dele lá, conheci Alexandre Osório, o Duda estava lá, tinha mais a galera da academia. O Vitor ia participar pela reunião, igual a gente está aqui hoje, por vídeo, porque ele já estava na Flórida. Quando ligaram a câmera, que era pelo Skype na época, ele bateu o olho assim, é você que é o Daniel, que a galera está falando. Ele lembrou de mim de 7 anos antes. E eu não precisei apresentar a minha pessoa, o jeito que eu trabalho, o que eu faço. Ele lembrou de um pequeno trabalho, uma pequena semente, 7 anos antes. Batemos um papo lá de 5 minutos, o pessoal ficou assim, sem entender. Mas vocês já se conhecem? Aí eu expliquei. Eu não cheguei falando que eu treinei ele e tal. Aí, enfim, ele falou, acertei lá, conversa com a Joana e tudo. E em 2014 eu fui, estou lá até hoje. Ele treina comigo lá até hoje, boxe, né? Na última luta agora contra o Jacaré, eu estava lá com ele, luta de boxe. Então, foi essa a semente que, né, Deus me abençoou e o trabalho científico fez frutificar. Então, ok. Mas como é que foi essa... Porque é uma mudança, vamos ser sinceros. Ser casado já, morando no Espírito Santo, treinando vários atletas, uma vida estabilizada ali... Como é que foi, cara, essa mudança, essa virada de chave? Tá certo, o Vitor fez uma boa proposta, mas mesmo assim, sempre é um desafio. O quanto foi desafiador para você chegar nos Estados Unidos, né, e implementar um trabalho? Por quê? Porque a maioria que vai para lá vai levando o jiu-jitsu, não levando o boxe ou muay thai. É muito louco isso. Não vai, a maioria. A gente sabe que o Brasil tem ótimos treinadores. É verdade. Hoje ficou mais fácil. Hoje a América Top Team, por exemplo, tem ali uma galera que é oriundo do Brasil, é do striking, de muita qualidade. Mas a gente está falando de 2014. Isso era algo 2014, raro. Na Black Zillions. Black Zillions no auge. No auge ali, aquela rivalidade com a América Top Team. Como é que foi isso, cara? Você chegou ali logo no olho do furacão. Carlão, não foi fácil, eu me senti bem excluído, né? Normal, e tá de boa, e tá tudo ok, né? A gente tem que aprender com, né? A vida te dá um limão, você tem que aprender a fazer a limonada, e tá ok. Eu nunca me importei muito com o que os outros vão pensar de mim. Eu cheguei na Black Zillions, no auge, tava lá Anthony Johnson, Camaro, Tyrone Spong, Camaro. Na verdade, o Camaro nem tinha tido TUF, Black Zillions e American Top Team. Eu estava lá. Quando teve o The Ultimate Fighter, American Top Team e Black Zillions, eu estava lá. Vicente Luque estava fazendo TUF, né, na época. Então, eu estava lá, eu cheguei na época, César Mutante,
Borrachinha chegou lá para treinar com o Vitor Belfort, a Desanha estava lá treinando, a Desanha treinando com o Belfort, eu tenho um vídeo filmado com a Desanha. Nick Hoskin, do Glory, estava lá. Então eu cheguei lá nessa época. Um garoto, né? E quem eram os treinadores ali da galera? Só gente famosa, caras que eu admirava. Quem? Pedro Dias, Harry Ruff. Legal, né? caramba. Cheguei lá no meio, nesse meio. Eu sempre fui um cara que soube, me considero assim, né? Tenho portas abertas em vários lugares, nunca fui de puxar bandeira. Eu sou pela pessoa, não sou pela bandeira. Vamos dar grandes exemplos hoje na Flórida, como eu estava falando com você em off. Minha academia está aqui no meio. Eu e Jesus Cavalcante, Fight Sports. 7 minutos para cá fica a American Top Team, 7 minutos para cá fica aqui o Cliff. Cara, grandes equipes, admiro as duas, tenho amigos nas duas, converso sempre com pessoas das duas academias, faço meus trabalhos de scout para pessoas das duas academias que me pagam para fazer, e é isso aí. Eu sou pela pessoa, não sou pela bandeira. Se eu estou em uma equipe, óbvio que existe uma coisa chamada ética e conduta. Eu vou respeitar a daquele momento, a daquela equipe que eu estou, mas eu sou 100% pela pessoa e não pela bandeira. Então, assim, eu senti que houve uma... Não escutavam muito, né? Várias pessoas, não, né? Preparador físico, tinha, né, o dono da Black Zillions, várias pessoas. E eu acho normal eu ter tido essa exclusão, deixa esse cara um pouco de lado. Até isso que você falou, cadê a prova social desse cara? Cadê o trabalho desse cara? Então, assim, daqui a pouco começou a surgir, né? As pessoas começaram a ver meu trabalho, assim como viram no Espírito Santo, assim como o Rafael Feijão viu no Rio de Janeiro, me contratou, André Galvão, Duda Yankovic, eu tive a oportunidade de uma pequena participação, participei pequenamente do camp do Minotouro contra o Rashad Evans. Então, assim, as pessoas foram vendo. Engraçado eu ter falado do Nick Hoskin, né? Que ele estava lá treinando, ele me viu puxando manopla, aprendi muito com o Nicolai também isso, me viu puxando manopla. O pai dele veio falar comigo, o Nick Hoskin. O pai ou tio, não estou lembrado do grau de parentesco. Ele gostou muito do seu trabalho. Eu tenho um vídeo, tenho tudo isso. Ele gostou muito do seu trabalho. Ele quer fazer um treino com você. Puxei um treino para ele, tava até o Borrachinha no dia. Borrachinha, Vitor, Nick Rose. Daqui a pouco os caras me puxaram no canto. Porque eu tenho um estilo assim, de manopla, golpe de contra e tal. Ele quer fazer sessão com você, ele quer fazer sessão private com você. Eu falei, caraca, e eu já observava o cara no Glory. Isso já era, sei lá, 3 vezes conhecido. Entendeu? Então, assim, foi tudo frutificado, nada foi forçado, nada foi eu me oferecendo, simplesmente foi frutificando. Eu estava até conversando com o Pedro Dias semana passada. Pedro Dias é um craque, também estudioso demais. Demais. Planilha, periodização, ele faz tudo que eu já fazia, o que o esporte necessita. Futebol necessita, basquete, vôlei, já é feito há anos. Mas nós estamos falando de um esporte que tem 30 anos de idade, né? Então está em maturação ainda. Muito novo, exatamente. As pessoas não entenderam ainda. Ainda está em maturação. Você foi muito feliz na sua fala. Uma dúvida que eu tenho, não só eu observo. Cara, muitas pessoas querem morar, nem estava aqui na minha planilha do meu script, mas me chamou a atenção. Você foi com a sua esposa direto já para os Estados Unidos? Sim. Foi, então, cara, o quanto desafiador foi para você como homem, como marido? Porque você estava trabalhando, ela teve que abrir mão de tudo dela aqui no Brasil para ir seguir o teu sonho. Como é que foi lidar com isso, cara, durante esse início de adaptação? É outra cultura, né? É outra cultura, cara. A minha esposa, eu tenho orgulho demais de falar dela. Samira Mendes, ela se adaptou. Não foi fácil. Geralmente não é fácil para a mulher, geralmente é mais fácil para o homem. Homem faz amizade aqui. Se eu estou te conhecendo hoje, amanhã eu já estou te chamando para tomar um açaí, para tomar um café. A mulher leva mais tempo, né? Existe a questão hormonal. Então, assim, ela chegou lá, né? Começou a estudar inglês para também aprender, né, o idioma. Ela se matriculou numa escola de inglês.
para também ficar tudo regulamentado. Então, assim, ela começou a fazer umas amizades, a igreja, né? Nós sempre fomos, né, cristãos, então a igreja é uma coisa que a gente não abre mão, é um sustento, né? Nesses momentos, ainda mais quando você está em outro país, outra cultura. Não foi fácil, mas ela conseguiu se adaptar. Sofreu? Claro, geralmente a mulher sofre, homens também sofrem. Eu tenho amigos, tenho conhecidos que eu já vi chorando na minha frente lá, Carlão. Lutadores, faixa preta, entendeu? Que por determinadas situações da vida estavam lá sofrendo. Então, não é fácil. Mas para ter o sucesso tem que pagar o preço, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, assim, são questões que a vida vai levar cada pessoa a um determinado nível de sofrimento diferente das outras. Tem gente que vai sofrer mais, tem gente que vai sofrer menos. Mas eu quis pagar o preço. E ela topou comigo, e hoje a gente, né, construiu, né, um patrimônio. Hoje eu tenho minha academia lá, estou aqui no Brasil de passagem, tem meu sócio, meu irmão Jesus Cavalcante, que está lá, entendeu? E tenho vários atletas. Estou aqui, dou aula pelo FaceTime. Fico aqui com o iPad, treinando os caras pelo FaceTime, estudando luta. Tem agora o UFC 315 no Canadá, tem o adversário do Durinho para estudar, tem o adversário do canadense para estudar, tem o cara no PFL agora lutando, tem outro. Enfim, não paro. Não paro. E, mesmo de longe, pela parte científica, Carlão, eu consigo treinar e manter o vínculo com todo mundo, porque se eu fosse apenas um manopleiro, eu estava fora do mercado agora. E, cara, quais foram as características que você consegue identificar por ser brasileiro que te fizeram fazer sucesso nos Estados Unidos? Resiliência, eu acho que, né, o seu nível, né, o seu limiar de desistência, o brasileiro tem um limiar maior, né, para a desistência, ele consegue mais. Eu acho que o Brasil é um país sofrido, né, de certa forma, né, de falar, mas que isso fortalece, às vezes, o imigrante, né, a chegar em outro país e ter sucesso. Eu falei isso recentemente com alguém. Cara, eu vejo tanto brasileiro, Carlão, se dando bem lá na construção, até montar sua própria companhia de construção, de mármore, de limpeza de piscina, do que for, de academia. Eu vejo vários, de advocacia, vários brasileiros se dão bem lá. Acho que o brasileiro, pelo próprio estilo do Brasil, de todos os desafios que nós necessitamos aprender durante a vida, dos percalços, a gente consegue se adaptar a qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, Carlão. Então, acho que essa mistura que nós, como brasileiro, temos, né, de raças, de cultura, de famílias descendentes de outras nacionalidades, isso traz para a gente aumenta o nosso limiar de desistência. Então, eu já passei Carlão, eu também passei por muita coisa pesada lá. Passei por muito assim, momento de, cara, o que eu vou fazer? Na pandemia, então... Pensou em desistir? Não desisti. Mas, assim, eu falei, cara, eu acredito, eu estudei muito, eu me formei, investi em curso de finanças, curso de business, eu fiz 2 cursos lá, Carlão, $7.500 de investimento em curso de business. Porque ser um bom treinador dentro do tatame ou ser um lutador, se você que está assistindo a gente agora, eu falei hoje, fiquei conversando com 2 atletas aqui no Espírito Santo, 1 hora, cara. Você que é lutador, quer chegar no UFC ou em qualquer outro evento, você acha que você treinar bem aqui e ser o melhor do Espírito Santo e do Brasil vai te fazer chegar lá? Não vai não, meu amigo. Cadê os pilares fora disso, que são pilares que as pessoas não observam, que é tema de uma palestra minha, que o cumulativo dele, ano após ano, vai fazer diferença, que é o quê? Preparação com a sua carreira, parte visual, carreira como atleta. Tá ganhando? Beleza. Mas isso está registrado, está documentado, tem fotos, isso vai te favorecer quando você for tirar seu visto de atleta, cara. Sua parte nutricional, sua parte hormonal, sua parte mental. Eu abri um projeto aqui no Espírito Santo agora, né? You Fight Sports, e engloba tudo isso. Então, hoje em dia eu vejo que o esporte... É uma agência que cuida de lutadores? Essa é a minha empresa nos Estados Unidos, You Fight Sports. Eu
começo a trabalhar o plano de carreira dos lutadores, tenho vários pilares a serem contemplados, marketing, nutrição, advocacia, né? Entendimento da idade do lutador. Se o lutador é casado... Carlão, você vai entender o que eu estou falando. Hoje eu fiz uma pergunta para o atleta, ele tem 28 anos, o que é professor, eu quero chegar no UFC. Eu fiquei 1 hora conversando com ele. Tudo isso influencia, você é casado? Mas por que você está perguntando isso? Porque eu preciso saber, para construir a gestão da sua carreira. Você é casado? Qual é o seu cartel? Onde você treina? Qual a sua deficiência técnica? Você é faixa preta disso, daquilo? Mas por que você está perguntando se eu sou casado? Eu estou perguntando se é casado pelo seguinte motivo. Eu encontrei uma luta agora com um atleta daqui a 4 meses, lá na Flórida. Falei, a luta aqui, mas não tem passaporte ainda, não tem visto. Como é que eu vou levar você para os Estados Unidos para treinar lá comigo 3 meses antes da luta, comigo e com o Gesias, sendo que você é casado, você tem filho, você vai ter que ficar lá 2, 3 meses comigo e sua esposa não sabe do propósito disso aqui, do propósito. Se a sua esposa não sabe que você vai ter que, em determinados momentos antes das lutas, para te preparar melhor, eu preciso que você fique lá 2 meses comigo, 3 meses. E se eu te ligar faltando 2 semanas para a luta? Por isso eu preciso saber, você é casado? Você não é? Tem filhos? Quem te sustenta? Da onde traz o seu sustento? Você tem que trabalhar metade do dia atrás de um balcão, de uma lanchonete para se sustentar e dividir isso com a luta? Ou eu consigo te ensinar, porque nesse meu projeto eu tenho um cara do marketing, Tony Cris, ou eu consigo te ensinar a fazer com que daqui até dezembro você esteja ganhando R$2.000 por mês de patrocínio. A gente consegue, porque a gente tem as ferramentas. E aí você não precisa trabalhar mais atrás do balcão de uma padaria, às vezes, de um açougue, pedalando para entregar comida. Então, gestão de carreira é isso. Hoje em dia é muito fácil, Carlão, ser agente de luta. Manda 3 e-mails e fecha uma luta. Mas e a gestão da carreira? E é isso que vai fazer o cara chegar lá, Carlão. Porque eu estou cansado de ver cara dentro da academia, meu irmão, esse moleque é um talento. Só que ele é um talento, ele treina 1 vez por dia e tem que trabalhar à noite para sustentar a família. E isso vai passar, Carlão, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o garoto perde a oportunidade. Porque existe um prazo limite para ser contratado no UFC. Está estourando aí 31 anos de idade, a média, né? A média. 31 anos de idade. 32 já não está pegando mais, 33 já não está pegando. Entendeu? Uma média. Então, qual a média de luta? Como é que eu vou desenvolver sua carreira? A média na elite, 2 lutas por ano? Pode ser feita a terceira, claro, se acabou uma luta rápida. Mas para entender se o garoto tem 15 anos de idade, 19, 23, 25, 28, eu preciso entender a vida dele. Se é casado. Essa semana eu assinei um atleta aqui na nossa equipe. Obviamente eu não estou citando nomes, mas ele tem faixa preta, taekwondo, faixa azul de jiu-jitsu, faixa preta, taekwondo, casado, já com filho. Opa, eu preciso ter aproximação de falar para conversar com a família, com a esposa, no momento que eu preciso levar o cara para lutar lá fora. Eu estou cansado de ver atleta perder oportunidade porque tem namorada aqui no Brasil. E daqui a passou 2 anos, 3 anos, nem com a namorada ele estava mais e perdeu a oportunidade. Isso é gestão de carreira. É pura verdade. Isso é gestão de carreira. Então, o cara ser talentoso na academia, para mim, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu quero saber quais são os pilares, como é que estão os pilares por fora da academia e da vida dele. Então, em cima disso que você está falando, né, sobre gestão de carreira, como você escolhe seus atletas? O cara que vai treinar com você, tá? Tô falando já um atleta, ele chega, eu quero treinar contigo, quero que você seja meu treinador de striking. Você tem pré-requisitos para escolha? Pode ser um medalhão ou pode ser um cara iniciante. Você tem pré-requisitos? Não, esse cara aqui não vou treinar por esse motivo. Não, ou esse eu treino por esse motivo. Você tem isso? Carlão, tenho pré-requisitos. Eu tenho mais pré-requisitos até para estar no projeto do que para captar para participar do projeto. A idade, né? Eu tenho um questionário, né? Eu tenho um questionário aqui. A idade, o nível de cada modalidade, se é que já participou de alguma, porque no meu projeto aqui, eu não estou pegando ninguém do zero. Aí eu mando para a academia, que é uma academia parceira, além dos tatames, da Ariane. Então, assim, então vamos dar um período aqui, vamos fazer uma periodização de 6 meses, de 1 ano.
você vai treinar boxe, você vai treinar jiu-jitsu. Estou dando um exemplo para um garoto de 15 anos de idade, vai lá, que tem aqui no projeto, 15 anos de idade. Ele precisa o mínimo de entendimento, porque o meu treino já é focado no rendimento, mesmo que seja que eu tenha garotos mais no nível menor. Então, assim, aí eu mando para a academia, além dos tatames, aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, que é para ter um início na carreira. Mas digamos que seja um cara já, por exemplo, igual esse menino, faixa preta de taekwondo, faixa azul de jiu-jitsu, 18 anos. Eu tenho outro que lutou o Jungle Fight recentemente, 19 ou 20 anos de idade. Obviamente, a questão visual influencia, eu preciso ver o cara treinando, o que ele precisa mais. Eu periodizo, Carlão, aqui para os caras, de 6 em 6 meses. Se você tem uma fraqueza na parte em pé e você é do jiu-jitsu, eu tiro alguns treinos e eu faço um mapeamento, né, análise semanal de treinamento, se chama. Análise semanal de treinamento. Então, a cada 6 meses, ou 4 meses, se o cara já estiver na elite, os caras do UFC, geralmente eu movimento a cada 4 meses. Eu movimento um treino, eu movimento 2, treino aqui, mas a cada 6 meses, vai focar no boxe. Por exemplo, Mica Galvão. Eu conversei com o Mel, que há um tempo atrás, a gente fez um vídeo, e eu dei minha opinião para ele como eu montaria o treinamento do Mica. Então, vou dar um exemplo. Mica Galvão, jiu-jitsu, 6 estrelas, meu irmão, não é nem 5, 6 estrelas. Eu não começaria o treinamento, Daniel, não começaria uma periodização para o Mica entrar no MMA pelo Muay Thai ou pelo kickboxing. Eu começaria pelo boxe. A predominância é de mão, o volume é de mão. Para você fazer um cara ter confiança de começar a chutar, meu irmão, low kick ainda é uma coisa que eu tenho falado muito sobre isso também. Low kick, joelhada, cotovelada, não era isso que se eu fosse treinar um cara como o Mica, por exemplo, faria. Isso é o que eu faço no meu projeto aqui. Eu faço esse mapeamento de 6 em 6 meses. Vamos começar pelo boxe. Defesa, ataques básicos, aproximação. O que manda é o boxe, meu amigo. Pode ser o que for. Para um cara que vem do jiu-jitsu tão de elite, o que manda é o boxe e é a meia altura do jogo. Não é em pé, não é chutando, não é joelhado. Passou 2 anos, estou exemplificando para explicar o que eu faço aqui. Passou 2 anos, um cara como o Mica fez 4 lutas, ganhou as 4, fez 5 lutas, ganhou 4. Vimos a evolução, todas elas o cara botou para baixo, finalizou. Agora, qual o chute mais adequado para começar? Chute na cabeça é o mais seguro? Chute low kick não é o mais seguro. Só que isso é o que a galera mais ensina a chutar low kick, só que é o chute menos seguro e que tem menos eficiência. Então, assim, eu faço esse estudo até aqui com os meninos de 15 anos. Tá? Menino de 15 anos meu aqui tem a planilha de 6 meses. Você não vai fazer kickbox. O menino não sabe nada em pé. Você vai fazer 6 meses de boxe primeiro. Estou dando um exemplo. Isso é individual. Chegou na metade do ano, agora, 2 aulas de kickboxing por semana. Então, eu faço toda essa análise semanal de treinamento. Carlão, isso eu faço para os caras do UFC. Entendeu? Dadas as devidas proporções, entendeu? Aí, na elite, tem a troca fisiológica de cada modalidade. Não, você não pode treinar o wrestling aqui. Você fez preparação física ontem à noite mesmo. Parte superior, membros superiores. Então, é toda essa parte. Então, quando você faz o planejamento de treino, geralmente você pega toda essa parte de composição de treino ou você faz isso junto com um preparador físico? Ou quando você pega um atleta, você faz o striking e a preparação física? Como é que você trabalha? Não, eu parei de fazer preparação física. A última preparação física que eu fiz foi do Robocop. Eu não lembro nem para qual luta, até qual luta que foi. Eu sei que foi mais ou menos perto de quando ele lutou o Invitational. Lutou ele, o Rafael Lovato, eram do mesmo time. Não lembro quem eram os outros. Até ali eu fiz a preparação física do Gregory. Academia, com exercícios funcionais, a bike, né? Bike de mão e de perna. Mas já me dá tanto trabalho fazer uma periodização, né, que a parte física eu já meio que deixo de lado. Eu oriento, mas geralmente no alto nível, né, Carlão? Cada um tem o seu próprio preparador físico. Aí fica antiético e fica até inviável eu querer coordenar, apesar de eu ter a ideia do que deveria ser feito como um profissional de educação física.
E muitos treinadores de preparação física ainda não têm essa habilidade, mas não tem problema. Existem campeões de diversas nacionalidades, de diversas formas, treinando de forma diferente, entendeu? Verdade. Aqui, só para você ter ideia, aqui, ó, eu tenho uma pequena foto. Esse aqui é esse mês de março de um atleta, o UFC 315. Eu sei que não vai dar para ver muito, mas assim, cada semana de treino... Manda pra gente depois que a gente coloca no ar. Manda pra gente que a gente coloca no ar aqui. Então, assim, tem a periodização do que o cara vai fazer a cada dia, feedback, como é que foi, como é que tá. E se eu trocar o treino, estou sentindo uma dor, opa, então é aqui. E as pessoas, elas precisam... O que mais no MMA eu sinto falta hoje é que não há uma interação... É isso que eu te pergunto agora. A conversa. Interdisciplinar entre o preparador físico, o professor de striking, qual o dia de sparring, Perfeito. Qual a sessão que eu posso ter antes do sparring, ontem à noite, qual a sessão de treino que eu posso ter hoje. Nós fizemos sparring hoje de manhã, eu e você. Qual a sessão de treino que eu posso fazer hoje à noite? E qual o volume e intensidade? Existe uma coisa chamada treinamento esportivo, é interdependência, volume e intensidade, né? Que são os princípios do treinamento esportivo. Então, mas é aquilo, Carlão, o esporte tem só 30 anos. Não, mas isso está melhorando. Você trabalha com uma equipe fortíssima, por exemplo, muitos atletas aqui, o Cliff, que é uma equipe muito grande, né? O Henry Ruff, que é o líder, é um cara super renomado no kickboxing, né? A equipe tem vários treinadores, vários campeões, é uma equipe muito conceituada. Então, como é que é para lidar com isso? Porque o cara entra em camp, ali tem aquele período de treinamento intenso. E como é que você lida com essas informações, cara? Como é que você lida com os outros treinadores? Como é que você fala, cara, que grau de intimidade o treinador tem que ter com o atleta para extrair o máximo dele, para saber quando ele está cansado? Tem caras que quando estão tão cansados, mas tem aquele brio, não posso deixar de treinar porque o meu adversário está treinando, aí esconde o cansaço, só que ele não vai render. Exatamente. Só que o treinador tem que ter essa interação com ele, essa conexão. Como é que é isso? Exatamente. Como é que você trabalha isso com os seus atletas? O que eu faço, Carlão? Não é simples, você fez uma pergunta excelente. Por quê? Porque, obviamente, os outros treinadores, né, como exemplo lá, daqui o Cliff, mas independente da academia, eles têm os outros afazeres, muitos outros atletas, né? Então, o que eu faço é o seguinte, é uma análise... E aí é uma confiança mútua, né, com o treinador e com esse atleta. Então, os caras já me conhecem, têm liberdade. Eu preciso entender qual o nível de cansaço seu após cada treino. Eu sempre pergunto no início, mando mensagem. Eu estou cansado de mudar a sessão de treino. Não sessão de treino, perdão, deixa eu corrigir. Porque a minha metodologia, o que eu vou dar na semana já é padronizado. Mas a intensidade, eu estou cansado de mudar e não tem problema nenhum. Desde que eu mantenha a minha questão técnica, tática ali fazendo. Né? A técnica tática dá para a gente trabalhar. A intensidade eu já cansei de diminuir e não tem problema. Diminuo porque após um parecer verbal do atleta, após uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, na época do Vitor Belfort, a gente tinha um grupo de WhatsApp, isso é uma sugestão. Você pode ter o grupo ali, as equipes, um grupo de WhatsApp, e o atleta que está em preparação, ele manda o nível de cansaço em números, de 5 a 10, né? Faz uma escala de Borg, as pessoas, é coisa simples de entender, escala de Borg, escala de esforço subjetivo de Borg, é uma forma de você, atleta, conversar com o seu treinador e dizer qual o seu nível de cansaço, e você vai adaptando. A minha periodização, uma das formas que eu utilizo aqui, são por cores. Então, dentro da minha periodização, para o atleta entender isso de forma simples, dentro da minha planilha, eu coloco cores. Então, por exemplo, quando o treino é forte, eu pergunto assim, Carlão vai ter o Carlão Barreto, você terça e quinta tem um spa. Geralmente as academias fazem terça e quinta, terça e sexta. Então você está lá, vamos voltar na época da Brazilian Top Team. Terça e quinta, você teve o sparring lá, na época que o Nicolai treinava todo mundo. Então, terça e quinta, na sua planilha é vermelho. Eu não posso, isso é uma forma simples para o atleta entender. Eu não posso seguir com outra periodização, outro treinamento no mesmo dia vermelho. Tem que ser no mínimo um amarelo ou laranja, né? Que é o nível subjetivo de esforço, a intensidade que você vai ter naquela sessão. Então, o outro professor precisa entender, ou você precisa entender, Carlão, que mesmo que você você fez o sparring de manhã, isso é a chave.
e você veio para minha academia treinar comigo à noite. E eu sou um professor que não estou nem aí. Para mim, treino bom é treino duro. Existem vários treinadores com essa mentalidade hoje ainda. Então, você precisa entender, não é que você vai morcegar, Carlão, mas que você é fisiologicamente impossível de fazer o treino que eu estou passando. Me diz, cara, então você tem que ter o pensamento assim, me desculpa, professor, não, né, não precisa falar, não precisa debater. Cara, leve o treino de uma maneira que você não se desgaste. Por quê? Porque amanhã tem outro treino, você vai ter só 12 horas para descansar para outro treino amanhã, às vezes, Carlão, de outro treinador de preparação física. Às vezes você fez o wrestling hoje de manhã, o que eu vejo? Você fez o wrestling hoje de manhã, wrestling, cadeia superior. Aí você vem para minha aula à noite, um exemplo. E eu sou, teoricamente, um cara que veio do Muay Thai. Aí o que a galera vai pensar? Pô, hoje à noite vai ser muito chute, joelhada? Não. Eu posso hoje usar meu treino da noite e fazer cotovelo e mão. E aí eu te dou mais sobrecarga fisiológica na cadeia superior. Aí você vai amanhã de manhã no preparador físico. Aí o que o preparador físico preparou para você? Carlão, eu preparei um treino de ombro sinistro para você, meu irmão. Pô, tá errado, Acabou. meu irmão. Acabou. Você fez o wrestling de manhã, tudo bem, usa bastante perna, mas é muito braço, é muita pegada, muita isometria. Aí você vê à noite, na minha aula de Muay Thai, ó, ele vai chutar muito, vai dar muito jogadão. Hoje, a minha periodização hoje é cotovelo e mão. Pô, desgaste da cadeia superior, articulação dos ombros. Aí amanhã de manhã você vai fazer levantamento, você vai fazer alguma coisa. Então, assim, as cores é uma maneira simples de que os treinadores possam utilizar para o treino do outro, né? Exatamente. Você não precisa passar meu treino para mim, o seu treino para mim, Carlão. E eu não preciso falar, Carlão, ó, você é professor e eu sou professor. Amanhã eu vou fazer essa técnica. Não precisa. Mas pelo menos você precisa entender assim, Carlão, o treino de quarta é o dia do treinador Daniel Mendes ter o treino forte dele com o Carlão. E o treinador de jiu-jitsu? O dia forte do Carlão treinar jiu-jitsu, eu tô chutando, tá, galera? Sou exemplo de canto. É sexta de manhã. Cada treinador tem um dia de treinar o cara forte. E os outros dias, eventualmente, se eu como treinador vou dar outro treino para o meu atleta, ou vou dar mais 2, são 3 por semana, eu preciso ter, no mínimo, o entendimento da escala subjetiva de Borg, dar um treino mais amarelo ou verde e trabalhar outras valências. Muito número de um nível mais alto de repetição, com menos intensidade. E aí você consegue, né, ter a ondulação, tanto técnica quanto fisiológica. Perfeito. E, Daniel, a gente sabe que, obviamente, uma questão de gestão de carreira, dependendo em que degrau o atleta está da escada, ele pode ou não negar uma luta, né? Se ele estiver em determinado degrau, ele não pode negar uma luta e tem que ir do jeito que está. Então, quanto isso é desafiador para o treinador, né? Porque você tem que trabalhar em pouquíssimo tempo as valências necessárias para que o atleta possa performar, estudar o adversário dele, que você não tinha noção, ou pelo menos não tinha um treino específico para ele. E o terceiro, que na minha opinião, como ex-lutador, era um dos mais desafiadores, que é a questão mental. É você preparar uma mente que estava focada para um treino de volume, estava relaxada, vou colocar dessa forma, uma mente relaxada treina de uma forma, uma mente concentrada para uma luta treina de outra forma. Como treinador, você liga essa chave do atleta, eu sei que isso varia muito de cada personalidade, mas como é que geralmente você faz isso? E como é desafiador para um treinador ter que montar uma planilha, se isso é possível, em pouquíssimo tempo, digamos em uma semana ou 10 dias. 10 dias aí para montar uma planilha. Estou dando um número aqui, tentando pegar uma média. Geralmente temos 2 semanas ali, quando o cara pega em cima da hora, porque alguém se machucou na reta final, 2 semanas. Casos extremos, 2 dias, uma semana, mas geralmente é 2 semanas assim que você pega uma luta. 2 semanas de luta, contando que a última a gente nem vai treinar porque a gente vai estar lá na competição de luta. O que eu faria? O que eu faço? Primeira coisa, eu preciso analisar, fazer o scout do adversário, minimamente. Eu não vou ter tempo, na maioria das vezes, de fazer do jeito que eu faço para os caras do UFC, porque para os caras do UFC eu levo 3 semanas fazendo. Mas, assim,
Óbvio, primeira coisa, vou avaliar quem é o cara. 3 pontos principais, fracos e fortes, né? 3 de cada um, os principais, os negativos e positivos do adversário. Negativos atuais do meu atleta, nesse momento. De repente ele veio de uma lesão, de repente ele ficou sem treinar alguma modalidade por algum tempo. E positivos do meu atleta. E vou fazer uma matemática, modo de falar matemática, se essas 3 valências positivas e negativas do meu vão encaixar ou não com as 3 do cara. E aí, como eu faria o treinamento? Não seria diretamente específico. Exemplo, já jogaria, não teria tempo, obviamente, para fazer nada global, não teria tempo com 1 semana, 10 dias para fazer nada específico, apesar do que, abre um parênteses, eu vou usar a especificidade, fecha parênteses, mas esses 10 dias aí, 7 dias a 10 dias, vamos incluir que o cara tem que treinar sábado e domingo também, eu faria somente situacional de luta. Não dá para inserir nada, Carlão, com 7 a 10 dias, 7 dias, 7 dias, 1 semana, situacional de luta. Trabalhar com uma coisa chamada escola de combate dirigida, escola de combate condicionada, e aí no finalzinho ali, 2 dias, escola de combate livre, que não seria nem um sparring, mas é só trazer os elementos do adversário. Pô, o Carlão vai lutar contra o Carlão Barreto. O Carlão Barreto chuta a perna aqui, do lado esquerdo, e o Carlão Barreto joga o direto e troca chutando de perna na esquerda na cabeça. É copiar o cara e fazer específico, porque não tem tempo para fazer mais nada. Então, o tempo que nós gastaríamos de associação na fase específica, 5 semanas, 6 semanas antes, eu não tenho. Que aí daria para fazer uma periodização gradual das técnicas. Mas o modo de treinar, cara, acredito que é como a maioria faz. É realmente pegar um cara da academia que tem as mesmas características, níveis de habilidade, níveis de força, e só colocar treino específico. Porém, não pode ser sparring. Não é sparring. É entender como trabalhar as escolas de combate condicionadas. Carlão, esse round nós vamos sair livre. Eu sou o atleta e você é meu parceiro. Nós vamos fazer livre aqui, eu posso boxear, você também pode boxear, mas só você pode chutar na minha cabeça do lado esquerdo. Se isso é o que o atleta lá faz, o adversário faz. Não adianta ficar colocando muitas outras valências, por isso que se chama escola de combate condicionado. Existem condições. Qual é a condição? É aquilo que o atleta adversário faz de melhor. Porque eu não vou ter tempo. Então, eu não posso trazer muitos elementos. Escola de combate condicionado. É aquilo que o cara vai fazer. Meu irmão, se o cara nunca chutou, se eu vi aqui o scout, se o cara nunca chutou no corpo com nenhuma perna, nunca chutou na cabeça, para que o sparring vai ser livre? Não precisa. Aí, de repente, no sparring, o parceiro de treino vai ficar chutando livre, porque é o estilo dele, ele não consegue nem copiar o adversário. O parceiro de treino vai fazer o estilo dele. E ele vai estar na cabeça, ele vai estar no corpo, ele vai me quedar. Não é isso que eu preciso me preparar para daqui a 7 dias. Então, eu preciso de um cara, só pode isso, só vale isso. Escola de combate condicionada. Repete, repete, repete. Eu não tenho o que fazer, porque não tem tempo. E um leve monitoramento. Eu esqueci de falar quando você me perguntou da preparação física. Quem trabalha comigo na Elite sabe. Último mês, todo treino meu, cadê o monitor cardíaco? Monitor cardíaco, monitora a frequência cardíaca durante o último mês. Para quê? Porque, Carlão, você é meu atleta, você veio lá do sparring, você veio da preparação física, você veio do jiu-jitsu, do wrestling. Aqui, vou diminuir a intensidade, bota o monitor cardíaco, frequência cardíaca, 150 batimentos, 155, mantém na zona amarela, geralmente da frequência cardíaca. E pode ser até verde, desde que o trabalho técnico esteja sendo desenvolvido. Eu tenho vários acompanhamentos de frequência cardíaca de atleta nos últimos anos, principalmente na semana da luta. Eu faço um jeito diferente, Carlão, eu não preciso esconder isso aqui. Minha semana de luta, lá de qualquer evento, eu vejo muita gente fazendo rounds de 5 minutos, até a quinta-feira, onde o cara já está desidratando para pesar na sexta. Eu não faço assim. A minha segunda-feira de treino, eu faço rounds de 5 minutos, a minha terça eu faço rounds de 4, a minha quarta eu faço rounds de 3,
a minha quinta são 2 minutinhos de round. Por quê? O cara tá em dieta, o cara tá desidratando, o cara tá com estresse emocional, é entrevista, é não sei o quê, às vezes é um mal-estar, vai pesar, tá na adrenalina da luta, os caras ficam fazendo round de 5 até um dia antes da pesagem. Não, diminui a sobrecarga, você não vai ganhar mais nada na semana da luta. Você tem que preservar o cara. E eu faço toda semana de luta, quando dá, né? Às vezes tem um preparador físico, eu não vou ficar metendo a minha colher lá na sopa do cara. Mas, toda desculpa, minha vou te semana de luta... interromper aqui. Como o objetivo é o atleta, né? O protagonista do espetáculo é o atleta. Todos são coadjuvantes, fazendo com que esse atleta brilhe. Você acha que não deve conversar com o preparador físico se esse está fazendo indo para um caminho completamente antagônico do seu? Não, ótima pergunta. Mas, e aí deixa eu me corrigir. Isso é quando a gente vai para um camp, por exemplo, que tem um preparador físico que foi convidado pelo cara, porque eu já presenciei isso, Carlão. E aí fica assim, você está certo, mas fica numa situação complicada de, naquele momento, eu como um preparador técnico-tático e não como um preparador físico, por mais que eu tenha, né, um conhecimento, sua pergunta é excelente, mas deve sim ser trabalhado esse tipo de informação previamente, mas é porque já aconteceu comigo de ter treinadores, né, de preparadores físicos, de chegar lá no dia da luta, o cara tá lá e querer assim, fazer o trabalho dele. Eu entendo perfeitamente o que você colocou, eu acho super difícil, mas aí que tá. Vamos lá, vamos criar uma polêmica. Vamos. Não é polêmica, não, isso é algo importante, que geralmente para o público leigo passa desapercebido. O que eu quero aqui com essas perguntas é deixar muito transparente para que as pessoas entendam a complexidade que é a preparação de um atleta de MMA. Porque a gente vê, por exemplo, o cara perde, aí as pessoas sentam o dedo nele porque perdeu, criam várias teorias para a derrota. Pessoas que nunca lutaram, Profetas do acontecido. Profetas do acontecido. Exatamente, profetas do acontecido. Nunca lutaram. Ah, mas porque errou aqui, porque errou acolá, porque ele tinha que fazer isso. Cara, mas tu nunca trocou um soco. Você nunca participou de um camp, nunca planilhou ninguém. Para. Como eu falei anteriormente, todos, na minha humilde opinião, têm lugar de fala. Só devem ter que tomar cuidado com o que falam. Dito isso, o que eu quero falar com você, você não acha que muitas vezes um head coach falha a não intervir numa situação dessa? Você falou uma frase extremamente bacana. Vamos lá, vamos falar do head coach primeiro. Não estou te questionando, mas a galera que está assistindo, quais as habilidades... Eu vou começar a pergunta um pouco antes, Carlão. Quais as habilidades e conhecimento que um head coach tem que ter antes? Eu acho que uma das primeiras habilidades que um head coach tem que ter chama administração. RH. E a maioria não investe, não se capacita nessa área. O head coach, ele não tem que ser... Opinião minha, rapidamente aqui, não tem que necessariamente só ser o cara super conhecido, porque foi campeão do mundo, porque né, tem uma vasta experiência de 50 lutas, 60 lutas. O head coach, ele precisa ser um cara que tenha uma boa administração, Carla, ele saiba lidar com pessoas, porque senão essa troca de informação que a gente está discutindo aqui agora e que a gente tem total certeza que é importante na carreira do atleta, ela não vai acontecer. Eu tenho é difícil acontecer, justamente pela falta da sabedoria, do conhecimento de que, cara, eu preciso estar eu preciso estar sabendo aonde esse atleta está treinando, se ele faz jiu-jitsu lá na outra academia, se ele faz muay thai ali com outro cara, onde ele está fazendo preparação física, quais os dias. E não é trabalhoso, não é simples. É por isso que a gente está nesse bate-papo. Então, isso pode sim ser a função do head coach. Assina embaixo do que você falou.
Mas o head coach, assim como o lutador de MMA precisa buscar artifícios para melhorar o jiu-jitsu, buscar melhores preparadores físicos, se vai ajudar ele, buscar o psicólogo esportista, o head coach precisa entender de gestão de pessoas, cara. O head coach precisa entender, ele tem que fazer curso, irmão, de treinamento da parte mental, ele precisa fazer curso de gestão de pessoas, o head coach precisa fazer curso de RH, recursos humanos. O head coach não pode ser só o cara que entende, opinião minha. Tem que entender de luta? Eu acho que tem que entender, e isso vai trazer grandes benefícios. Mas, porque o head coach, às vezes, não precisa nem ser o treinador, né? Concordo. Às vezes o head coach não precisa nem ser o treinador. E eu vou mais, hein? Eu vou mais, tá? Eu tinha uma opinião que o head coach tinha que ser o treinador. Hoje em dia, analisando luta esses anos todos, observando bastidores e performances de atletas, eu acho que o head coach nem deve ser o treinador. Eu acho que o head coach ele deve ser, obviamente, um cara que conheça muito luta, porque ele precisa da confiança do atleta, senão o atleta não vai confiar nele. Ele pode até ser um ex-lutador, enfim, mas ele precisa ser um cara que tenha conhecimento de análise comportamental para entender as personalidades, primeiro, dos treinadores, para poder fazer ter uma conversa transparente, para fazer fluir ali a conversa e o trabalho. E, segundo, entender muito de pessoas, principalmente no que tange ao atleta, porque somos seres emocionais, temos ali as emoções à flor da pele. Como fazemos a gestão disso? Gestão emocional é o segredo, não é inteligência emocional, é como você gera as emoções. Esse é o segredo. É isso aí. Por isso que eu acho também, concordo com você, que o head coach nem precisa ser o treinador, mas ele precisa ser um cara que tenha um conhecimento superficial das áreas. Ele precisa ser um cara, Carlão, se for o treinador também, tá ok, desde que ele tenha esse conhecimento, essas habilidades. Mas, assim, ele precisa ser o cara que ele chega assim para mim, vamos supor que eu sou o preparador físico. Pô, Daniel, a gente precisa organizar o treinamento do Carlão Barreto, porque ele está saindo do sparring na terça e na quinta pela manhã e você está exigindo muito da preparação física nos mesmos dias. Então, ou a gente diminui a sobrecarga da sua terça-feira, faz um treino mais regenerativo, recuperativo, faz um treino de, enfim, vou chutar aqui, alongamento, com um pouco de resistência, mais longo, enfim, depende da fase. E aí, na quinta-feira, você pode puxar um treino mais forte. E aí, esse mesmo treinador, head coach, ele veio conversar comigo, ele veio conversar com o treinador de boxe, assim, ó, fulano, nós estamos ajustando aqui a preparação física do atleta X, do Carlão, por isso. Qual o treino que você gostaria de fazer o treino mais eficiente, mais forte para esse atleta? Esse dia eu treino. E aí começar a manipular os treinamentos, as intensidades. E por isso que o head coach, para mim, hoje em dia, não é o que a gente está aqui, a mesma ideia. Não precisa nem ser o treinador. Não precisa nem ser o treinador. Porque, geralmente, Carlão, hoje em dia, muitas equipes possuem excelentes treinadores, mas eles não buscam cada vez mais investir na carreira como gestores de pessoas, gestores de equipes. Assim como o cara do jiu-jitsu, você tem que investir. Vai treinar jiu-jitsu aqui, vai fazer jiu-jitsu com Wagner Rocha, vai lá para o Rafael Lovato para dar uma lapidada no jiu-jitsu, vai treinar o Muay Thai ou boxe ali comigo. O treinador tem que estar, ou head coach, vice-versa, tem que estar em constante aprendizado. Opa, vou fazer um curso de gestão. Se ele nunca teve vivência com preparação física, vou fazer um curso básico de 3, 4, 5 meses, 6 meses de preparação física para eu entender. Concordo. O que significa, entendeu? Então, e aí ele vai gerir aquela equipe. Tá? Eu concordo. Aí ele vai gerir. Eu acho que o head coach, diferente do treinador de striking, de grappling, enfim, ele tem que ser generalista. Ele tem que entender um pouco de tudo, ter uma visão mais global, mais ampla. Até mesmo porque, dessa forma, ele não vai tender nem para um lado nem para o outro, né? Porque não estou falando que não deva ser treinador, de forma alguma, para que a gente não seja mal interpretado. Se for o treinador, melhor ainda. Mas essa mentalidade dele tem que entender, ele tem que ter muita humildade, na verdade.
porque às vezes ele tem que tirar um pouquinho o pé aqui para que o outro treinador que tem um pouco mais de conhecimento possa ter um pouco mais de tempo ou um pouco mais de Exatamente. administre melhor a maior parte do treino daquele atleta. Óbvio que é bom Exatamente. colocar aqui nosso bate-papo, aqui nosso bate-bola, que isso vai variar de atleta para atleta, de situação para situação. Não funciona para todo mundo. Mas, na minha opinião, um bom head coach, ele é um treinador de pessoas. Ponto. Exatamente. A partir daí, ele consegue aplicar as questões táticas e técnicas com conhecimento adquirido de anos de luta, seja como um praticante, um professor ou mesmo um ex-lutador, não importa. Mas eu digo que essa questão da gestão de pessoas é crucial. Eu não tinha essa visão, tá? Foram anos de observação, de leitura, de estudo. Eu entendi, cara, uma equipe multidisciplinar é muito difícil de ser gerida. Eu já tive do lado de ser um head coach, né? Tive essa oportunidade de ser um head coach, preferi não seguir nessa carreira porque não tinha as habilidades necessárias. Por quê? Porque eu sempre tendia para o meu lado, ou seja, o lado do chão, ou o lado que eu achava mais certo. Não é o que eu acho mais certo, é o que é o melhor para o atleta. Quando eu entendi isso, já não era mais um head coach, sim um analista de lutas. Mas essa visão é primordial para ter longevidade e sucesso. Você não acha isso? Exatamente. Com certeza. É exatamente isso, né? Isso que a gente está, né, conversando e eu concordo plenamente. Por exemplo, eu tenho aqui 5 atletas, né? Todos treinam juntos de manhã. Todos treinam juntos. Teoricamente, mesma intensidade, mesmo volume, teoricamente, mas ali o primeiro princípio do treinamento desportivo chama-se individualidade biológica. Por mais que esses 5 aqui estejam treinando juntos de manhã, o mesmo treino, a mesma quantidade de rounds, está tendo, né, uma curva fisiológica de esforço, de intensidade ali, diferente em cada uma. E aí, cada indivíduo desse, Carlão, à noite, vai fazer um cronograma diferente, tem um estilo de vida diferente. E quando se fecha uma luta e a gente tem período de preparação, período de 2 a 3 meses para trabalhar, às vezes no UFC a gente tem até 4 meses, é que eu preciso ter atitudes individuais. Se eu tenho desses 5 atletas aqui, 2 vão lutar no UFC. Cara, a gente pode treinar junto de manhã, claro, a gente treina como equipe, mas o que você precisa para esse adversário? As pessoas ainda não estão mudando, Carlão, quesitos, não estão sabendo fazer a periodização técnico-tática ali de acordo com cada adversário. Ainda fica muito... Isso é outra coisa que gera polêmica. Ainda fica muito focado nas habilidades do próprio lutador e, às vezes, deixa de trabalhar um pouco as especificidades do lutador que vai enfrentar. Aí as pessoas vão falar bem assim, pô, mas aí, e se o adversário trocar de adversário faltando alguns dias ou algumas semanas para a luta e eu treinei para ele? Ué, não tem problema nenhuma. Da mesma forma que você está treinando a vida inteira sem ter um adversário específico, você está treinando para a sua evolução, pode botar qualquer adversário aqui, porque ele também não estava preparado para você. Agora, se eu tenho o cara X para lutar, eu vou me preparar o máximo possível para enfrentar esse cara X, nas valências positivas dele, nas valências negativas. Então, esse é o treinamento específico. Se eu vou para a guerra e vou trocar tiro de fuzil, de canhão, de sniper, a gente está indo e a gente sabe onde estão os snipers, os tanques de guerra, enfim, sei lá o quê, eu tenho mais chance. Certeza que eu vou voltar vivo? Não. Ou seja, certeza de vitória? Não. Eu tenho mais chances de vencer. Agora, se eu vou para uma guerra e eu não sei nada do adversário, posso vencer? Posso. Mas eu tenho muito mais chance de morrer, porque eu não sei onde estão os perigos. Então, a parte de treinamento específico, ali 6 semanas antes da luta, principalmente, é onde o head coach deve avaliar, minha opinião, esquecer um pouco o coletivo da equipe, porque agora eu só tenho Carlão e X, tem esses 2 lutadores que vão lutar. Então, o foco de atenção individual são para esses 2. Qual o seu cronograma agora? O que a gente pode mudar do seu cronograma de treino? Por quê? Porque você vai enfrentar, vou chutar aqui, Demian Maia. Opa! Fisiologias, nível de fisiológico diferente na hora da luta, precisa de uma adaptação diferente, técnico-tático diferente.
E aí você tem outro cara aqui que o outro atleta vai enfrentar. Opa, esse cara aqui vai lutar contra o Edson Barbosa. Caraca, outras valências, outro ritmo de luta, outros quesitos estratégicos. Então, eu não posso deixar esses caras treinando junto o tempo inteiro até o dia da luta. Eles podem treinar de manhã? Pode. Mas a abordagem do treino da tarde, do treino da noite, da preparação mental para a hora da luta, tem que ser diferente. Então, é isso que as pessoas ainda precisam de um trabalho um pouco mais específico. Pensando em todas essas análises que nós falamos aqui sobre treinamento esportivo, evolução do esporte, o quanto o nosso esporte, o MMA, evoluiu de 2014, quando você entrou no esporte, a hoje em dia, 2025. Na sua visão, o quanto foi essa escala de evolução? Tipo, de 0 a 10? De 0 a 10. Assim, de 0 a 10. De 0 a 10 numericamente melhor. Quando eu entrei, né, em 2014, eu fui para os Estados Unidos. E antes eu trabalhava mais no Brasil, Rio de Janeiro, Espírito Santo. De 0 a 10, Carlão, eu posso te dizer que melhorou aí tudo isso. Cada treinador, se você fizer a pergunta, vai falar um número diferente. Eu diria que se é de 0 a 10, eu diria que melhorou 6. Uma melhora boa. E cada vez está melhorando mais. Se você me perguntar isso daqui a 2, 3 anos, eu vou falar que melhorou 7, porque eu vejo isso mudando. Tá, um exemplo aí da Fire Nerds, né, uma equipe que assim, já treina há mais tempo, mas é um trabalho novo. Eu sei que não é novo, é um trabalho maciço que está sendo feito. Mas você vê, é um trabalho que frutifica. E eu tenho certeza que esse tipo de conversa, igual a gente está tendo aqui hoje, de alguma forma ou de outra, eles também fazem, porque senão eles não teriam tanto resultado positivo, sólido, como eles estão tendo, entendeu? E eu tenho certeza que os resultados que eles estão tendo agora são replicáveis. Por quê? Porque já vem embasado de algum estudo, de alguma matemática, de alguma métrica. Eu vou te dar um exemplo que eu fiz recente agora no UFC. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que de 0 a 10 melhorou 6. Recentemente, agora, eu tive uma luta no UFC e eu analisei que durante o sparring, vamos lá, isso é muito bacana para a galera escutar. O adversário, isso é verídico, tá? Só não vou citar nomes. O adversário, a média de golpes que ele estava soltando por luta era 50 ou 55. Eu calculei no scout. Média por round, perdão. Por round. Cada round, 50, 50, perdão. Não é por luta, é por round. E esse atleta X que eu estava treinando, comecei a avaliar os sparrings. E eu conto golpes. Foi até a métrica. A média, Carlão, isso é fato verídico. Foi 2 anos atrás agora. A média aqui estava dando 17 golpes por round. Se eu estou na fase específica de treinamento, o que ia chegar na luta aqui? Possivelmente ia estar se nivelando por baixo, ia se desgastar mais rápido esse meu atleta, porque a média específica, isso é números. Tem o fator emocional do dia? Claro que tem, mas eu não tenho como medir, né, o nível. Eu meço números, eu faço a mensuração de números. E aí eu comecei a fazer escola de combate condicionada. O round só termina quando você me der a condição que você soltou 30 golpes. Aí depois 35, etc. E aí vai a evolução. Resultado. Na ESPN, depois, contagem de golpe. Aquele breakdown que a ESPN tem lá. Né? Fizemos o camp, a preparação. Eu exigindo o volume alto. O volume antes, a média estava 17, porque eu contava cada golpe. 17, 16. A média depois da luta, ESPN saiu lá. Foi 45 golpes por round. Equiparou quase ao mesmo de um cara que já tinha características de golpes altos. Perfeito. Por round. Então, eu exigi do cara fazer, meu irmão, temos que soltar mais golpe. Você está se nivelando por baixo, você está esperando muito. Se você ficar nesse ritmo, mesmo que esse cara aqui não te bata, não te nocauteie, ele vai ganhar a luta por volume. Uma hora ou outra, de 50 golpes, de 55, vai entrar um. E a gente tem muito menos chance, você que está dando 16 por round, de acertar alguma coisa. Então vamos subir. Aí monta a periodização. Nesse mesmo camp, eu queria que esse atleta X chutasse na cabeça. Nós fizemos em 3 meses de preparação 2.400 chutes, tudo periodizado. Na luta saíram 5 chutes na cabeça de um cara que não tinha costume de chutar na cabeça. Saíram 5.
Nocauteou, professor? Não, não nocauteou, mas foram chutes excelentes que mudaram ali o ímpeto da luta. Trouxe confiança. Opa, isso é uma arma nova que eu tenho. Então fiz a periodização, foram 2.400 chutes durante 3 meses. Saíram 5 na luta, antes não saía nenhum. Eu tenho um número para trabalhar agora. Entendeu? Então, tudo isso é número para se trazer. Qual a importância que você analisa do scouting para uma análise de camp? E como, vou fazer 2 perguntas em uma para facilitar. Como você descobriu o scouting? Como você descobriu a importância do scouting? Scouting é algo muito comum no voleibol, né? Digo no Brasil, tá? No voleibol. Eu acho que foi o primeiro esporte brasileiro a usar muito scouting. Depois foi futebol. Né? Depois os outros esportes foram coisa. Nos Estados Unidos, o scouting tem em todos os esportes, desde futebol americano, no basquete, no beisebol, todos os esportes americanos são baseados em dados. O americano muito numérico, né? E essa tradição no Brasil teve virada com o Bernardinho e o Zé Roberto no voleibol. Aí eu te pergunto, você pegou esse aprendizado. Aí eu pergunto, como você percebeu que a importância do scouting para o MMA e como essa nova ferramenta pode fazer o atleta vencer ou perder uma luta? Bom, eu tirei do vôlei porque eu fazia faculdade e a gente estudava muito Bernardinho, né? Seleção brasileira no auge, na minha época de faculdade, né? Estou falando de 20 anos atrás, né? Me formei em educação física há 20 anos atrás. Ou seja, eu comecei há mais de 20 anos. Eu já trouxe muito, né? Livro do Bernardinho, eu já li, então a gente trouxe dali. E o MMA, Carlão, minha opinião, respeito qualquer outro, é um esporte como qualquer outro, baseado em números, baseado em possibilidades. Se eu te chuto, você pode fazer o quê? Ou você defende, ou você me ataca, ou você me derruba. Se eu te soco, ou você sai, baseado em possibilidades. Ou você sai, ou você me queda, ou você bloqueia contra-golpe. Tudo isso são números. Então, eu trouxe do vôlei, eu falei, cara, se eu uso no vôlei, eu uso em todos os outros esportes, então, vamos começar a botar isso no MMA. Então, assim, essa foi a primeira pergunta, né, da onde eu comecei a fazer. E, cara, é extremamente importante. Eu tenho tido nos últimos anos, eu faço isso eu acho que você perguntou desde quando eu faço isso, Carlão, desde, como eu falei no início da entrevista, eu sou ruim de datas antigas, mas eu acho que desde 2008, 2009, por aí, porque eu já trabalhava, já estava, né, trabalhando com lutadores nessa época. Se não me engano, até o Eric entrou no UFC em 2009, mais ou menos por aí. Então, eu já começava a fazer, da minha forma, papel de pão, né? Opa, acho que isso é interessante e tal. Comecei a fazer aí, tenho fotos antigas e, né, arquivos antigos disso aí. Então, hoje em dia, as pessoas me procuram, como eu te falei no início, em off, isso não tem problema falar, eu atendo a pessoas que nem são da minha equipe, que eu nem vou lá na academia, mas como eu já venho desenvolvendo há muito tempo, né, tem a boca a boca, né, as referências e tal. E o que eu tenho tido de resultado, Carlão, assim, nos últimos, principalmente 5 anos, vamos botar aí 5, 6 anos, cara, né, que teve muita luta, foram impressionantes, tanto nas vitórias, que foram muito mais, tanto nas vitórias, que a última vez o meu percentual assim, de vitórias estava mais ou menos 83%, eu estava contando de vitórias, tanto nas vitórias, Carlão, quanto nas derrotas. Por quê? Mas como assim nas derrotas? Porque quem perdia, e eu analisava o scouting depois, né, que é assim que a gente fala lá, perdeu por esse mesmo critério que o adversário já fazia como já preconizava nas lutas. Perdeu pelo mesmo critério. Então, assim, são números. Ultimamente, Carlão, rodou um vídeo muito aí, foi muito polêmico meu, numa entrevista com o Marcelo Alonso, que eu falo que eu não sou mais a favor do low kick no MMA, dessa nova geração. Tudo isso porque eu estou há anos já estudando, né, fazendo scouting. E aí a galera só pega o corte e não assiste a entrevista toda. Eu falo que eu abro exceções para os atletas que eu caracterizo como maestros daquela modalidade. Exemplo,
quem é o maestro ali do low kick? Quem é o exímio chutador? Pô, José Aldo, Pedro Riso, Poatan, Edson Barbosa. Quer chutar perna? Vamos treinar. Quer fazer? Beleza. Agora, eu não treino a maioria por um padrão, por um princípio que eu estou há anos vendo que tem muito mais pessoas se prejudicando do que tendo benefício, no caso, o low kick. Entenda bem para quem for assistir essa entrevista. Eu estou falando low kick, o nosso tradicional low kick na coxa. Não estou falando calf kick. Não estou falando chute na panturrilha. Nos últimos 4 anos, Carlão, eu tive 5 lutas, vitórias de atletas meus, que eu já sabia que o outro ia chutar low kick, nós ganhamos as duas. Eu tenho. Por que eu não trago números hoje em dia, Carlão, para a internet, números assim? Porque eu sou um cara que eu gosto de qualidade. Os meus números, eles estão todos planilhados, mas não estão planilhados de uma boa apresentação para trazer para o público agora. Quem quiser acreditar no que eu estou falando, vamos comigo, manda mensagem, me liga, eu explico. Mas os meus números já estão concretos, Carlão. Então, assim, eu não vou treinar a maioria chutando low kick, sendo que eu posso ensinar o cara, a nova geração do MMA, pô, fazer um chute na cabeça, que é seguro, fazer um chute frontal na cara, fazer um chute frontal na barriga. Por que eu vou ensinar logo o chute que mais pessoas se prejudicam na luta? Tomam knockdown, tomam nocaute, tomam quedas e ficam 3, 4, 2 minutos por baixo tomando sufoco. Da onde eu estou tirando isso? Irmão, eu tenho tudo anotado e tem vídeo. Eu falo o nome, tem mais de 50. Então, nos últimos 4 anos, só de atleta meu, nós ganhamos 5 lutas. Eu já sabendo que, cara, e eu tenho os caras, eu posso mostrar vídeo. Quem quiser, manda um vídeo no meu Instagram, uma mensagem no Instagram, eu mando, sem problema nenhum. Então, isso é o quê, Carlão? Scouting, números. Funcionou há anos atrás? Pô, funcionou. Hoje em dia, vai ter um ou outro que funcione. Edson Barbosa está aí para provar, pô, né? O José Aldo, até pouco tempo atrás, mas o MMA está mudando. A altura que se luta está mudando. O nível de wrestling e de timing de queda está mudando. Os caras estão muito melhores. Então, sem contar quantos já quebraram a perna, que eu conheço. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu estou falando de... Acabou a luta, acabou 3 rounds. Ou se a luta nem acabou, os que chutam low kicks são os que mais estão perdendo as lutas. Perfeito. Interessante análise, entendeu? Interessante número. Bem então, interessante. assim, e aí eu trago para você, Carlão, uma viagem que eu tive. Eu sei que você quer falar só para não perder esse pensamento. Da mesma forma que isso é uma viagem minha, eu nem sou do jiu-jitsu, me desculpe quem for do jiu-jitsu, Carlão é do jiu-jitsu também, mas eu quero tentar ilustrar para a galera. Eu disse que eu concordo dos caras que são maestros chutarem. José Aldo, Edson Barbosa, Pedro Riso, Alex Poatan. Não tem problema nenhum. A gente geralmente não ensina a puxar para a guarda no MMA. Geralmente não ensina, porque é uma posição desfavorável para quem está embaixo, normalmente. Mas quem são os caras que podem puxar, Carlão? Pô, Minotauro pode puxar se ele quiser. Charles Oliveira, Gilbert Durinho, pô, Mica Galvão daqui a pouco aí. Eu não vou ensinar a minha equipe, Carlão, a treinar a minha equipe a ficar puxando para a guarda. Mas esses caras são os maestros, então eles podem puxar para a guarda. Quem sou eu para falar? Então a questão do low kick é a mesma. Todo mundo pode estar? Não, meu amigo. Para mim, não é todo mundo que pode estar low kick. Se você teve habilidade. Então eu trouxe essa comparação só para entender. Eu acho que foi bem claro para a galera. Ficou bem claro. Eu até vou botar uma pimenta aí, mas mais concordando com você. E eu ainda pior, que o low kick ele só funciona se houver preparação. Mas a maioria dos atletas, no decorrer da luta, eles não preparam, eles soltam o chute. Então, muitas vezes, para tentar marcar distância e outras vezes só para pontuar. E nesse momento, eles são derrubados ou são contragolpeados. Então, eu sempre falo, para você jogar um low kick, tem que jogar a mão primeiro. Você distrai em cima e machuca embaixo. Caso contrário, eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, Carlão, e aí entra uma parada. Vamos lá. Quer soltar na luta? O low kick? Quantos você treinou? Quantos? 2.000? Qual é o seu parâmetro? 2.500? Você veio do Muay Thai, ou veio do kickbox, ou veio do boxe?
Por que você quer chutar esse cara? Qual a altura do seu adversário? Para ver o nível patelar, nível do joelho, para ficar mais fácil entender. Qual a altura do seu adversário? Vale a pena chutar low kick? Galera, nós estamos falando de calf kick. Vale a pena? Qual o background dele? Qual a matemática do low kick vai favorecer você a chutar ele? Ou a matemática do wrestling dele e do poder de contragolpe vai favorecer ele contra o seu low kick? A galera não pensa nisso. Mas quer chutar? Beleza. Quantos vamos fazer nesse camp para que a gente tenha um percentual de acerto maior? Vai fazer 2.000? Vai fazer 3.000? Vai fazer 1.000? Ou vai chutar só a hora que se sentir bem? E é aí que a galera cai. Eu tenho mais 50 aqui no meu celular. Isso é porque eu nem gastei tempo para estudar outros. Eu tenho mais de 50 já. Então é uma filosofia que eu Não, entendi perfeitamente, eu concordo com você. Entendeu? Eu já havia percebido isso como analista de lutas, o quanto o low kick, né, o tradicional, canelada na coxa, para rasgar a coxa, ele é ruim para o MMA atual. Já havia percebido isso e é algo que eu sempre falo, cara, nas transmissões, se não houver preparação, não chuta. Exatamente, Carlão. Agora eu vou te falar o seguinte, fazer um desafio contigo aqui. Tem que fazer, né? Eu tenho um treinador aqui renomado, que é um estudioso. Tem alguns lutadores, campeões, que são enigmas hoje em dia. As pessoas não estão achando solução para vencê-los. Eu vou falar 3 nomes aqui. Eu queria que rapidamente, eu sei que é um desafio, por isso é o nome desafio, que você tentasse trazer... Mesmo. Ainda mais para mim, que sou bem analítico, não gosto eu sei disso. Eu queria que você trouxesse aqui uma alternativa para vencê-lo. É um desafio, até para exercitar sua mente. Um cara que está sendo um desafio para todos, pela forma dele lutar, pela movimentação, pela baixa estatura, né, sendo gravidade baixa, qualidade no wrestling e condicionamento físico, é o Merab Dvalishvili. E aí, se você fosse treinar um atleta amanhã para lutar com ele, desafio, qual seria o foco para poder quebrar essa barreira chamada Merab? Que desafio, hein, Carlão? Caraca, tô até suando mais aqui. Olha, vou falar 20 segundos antes de iniciar minhas respostas. Sempre existe uma vasta gama de critérios, né? Que eu preciso saber quem é o meu atleta para lutar contra ele, etc e tal. Eu nunca fiz o scouting dele, nunca me interessei, nunca precisei fazer o scouting dele, porque com certeza, quando eu for fazer, eu vou ter mais recursos para te falar, né? Mas, rapidamente falando, que desafio. Trabalhar muito golpes retos, dependendo da pessoa que for lutar, explorar chutes na cabeça, mas não da forma que as pessoas vêm trabalhando hoje, para manter mais distância. É um chute na cabeça que a gente entre bastante com o joelho dobrado. Isso aí é outro estudo meu, uma das maiores incidências de nocaute, ou de realmente o adversário sentir o chute na cabeça, é quando o joelho está totalmente dobrado, esse é meu pé, minha canela, entra totalmente o joelho primeiro no seu corpo. É um estudo que eu venho fazendo, é uma da incidência maior de chutes, de potencial de chutes na cabeça. Então, muito golpe reto, diminuir o nível. Se é um lutador que tem uma postura X, ele tem que diminuir o nível um pouco mais para lutar com ele. Não é opcional, ele tem que diminuir o nível para ficar menos vulnerável para a queda, porque é aquilo que eu te falei, cada luta eu preciso me adaptar para aquele cara, não é somente sobre as minhas valências. Eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso. Eu sei que tem gente que pensa assim, eu respeito, mas eu preciso me preparar para o melhor do cara. Então, diminuir o nível, trabalhar golpes retos, chutar a cabeça, evitar low kick, né? Óbvio. E assim, uma das coisas que o MMA precisa muito hoje em dia é finta. Muita finta. Finta e passo atrás para matar a distância. Finta, passo atrás e joga. Então, esse desafio é bem duro, hein, Carlão? Você me quebrou aí agora, mas mais ou menos eu faria isso. Beleza. Não, é isso aí, o desafio hoje. Agora vamos para um lutador que luta de forma completamente diferente e também, por enquanto, é um enigma. Ilia Topuria. O que você faria para treinar um atleta para vencer o Ilia Topuria? Olha, caraca, mas vai dar muito corte isso aí. Ilia Topuria. O que acontece? Vou dar uma viajada aqui.
Depende, obviamente, de quem vai estar enfrentando a Lia Topuria. É um cara que, né, joga bastante boxe, gosta de encurtar. E eu vejo muito pouca gente, Carlão, trabalhando cotoveladas no MMA hoje em dia. E quando você trabalha cotoveladas de encontro, mantém a guarda alta, você está contra um cara boxeador que vem para cima, que tem finta, que bate no corpo. Os cotovelos, Carlão, são golpes que praticamente não se tem contra-golpe. Se eu estou aqui com você e eu trabalho cotovelada, praticamente você não tem contra-golpe. Praticamente você não tem golpe de encontro. Então, na perspectiva da hora ruim para mim, que é o Ilia Topuria partindo para cima, boxeando, o cotovelo, óbvio, depende de quem vai ser meu atleta, se ele tem habilidade ou não, seria uma das armas que eu gostaria de usar. Cotovelo de encontro, porque inibiria os contragolpes, uma vez que o Topuria gosta de boxear encurtando a distância. Dependendo do adversário, óbvio, joelhadas, mas mais no rosto, enfim. Então, basicamente, falando rápido, esse desafio está bem difícil mesmo, um dos mais difíceis da minha vida, tá? Porque eu sou um cara muito analítico, então eu iria primeiro ver as brechas para depois falar. Mas cotovelo seria uma das coisas que eu gostaria, dependendo de quem é o meu atleta, de trabalhar ali, cotovelo de encontro, né? Uma vez que, teoricamente, a luta seria favorável no boxe para o Topuria. Porque trocar boxe aí seria desvantagem, né? Trocar o boxe seria desvantagem. Ou, se eu tenho um cara mais alto, manter a distância, golpes retos, enfim. Boa. Essa perspectiva aí. Eu tenho aqui um quadro aqui que é o Top 5, né? O seu Top 5. Se você pudesse montar aí 5 lutadores que você acha mais completos, né? Ou eu vou melhorar para você, porque isso eu falo para os lutadores. 5 lutadores que você olha e fala, cara, esse cara aqui é um cara diferenciado. Ele tem elementos no jogo dele que traçar uma estratégia contra ele é um desafio. Quem são os top 5 do Daniel Mendes? Cara, ó, vamos lá. Começando aí, né, pela minha galera. Eu já treinei muita gente, Carlão, mas tem um cara que me surpreendeu nos últimos anos, apesar de ter perdido a última luta agora, né, o Gregory Robocop, ele perdeu pro Cannonier. A habilidade que ele tem né, o Gregory está comigo desde o LFA, antes de entrar na UFC. E esse ano eu estou aqui no Brasil, essas 2 últimas lutas eu não estava com ele. Mas o Gregory me surpreendeu numa coisa, ele seria um deles, porque a habilidade dele é me ouvir e fazer exatamente o que eu estou pedindo, Carlão. Foi um dos caras que, né, assim, mais me surpreendeu nesse quesito. Todas as vitórias que a gente teve aí no UFC, foi assim, tudo parece clichê, né, ou algo desse tipo, mas assim, se um dia a gente tomar café e eu buscar assim, as mensagens e o scout, todas foram pelas vias do que nós treinamos. E que na hora da luta, você vai falar, irmão, você vai fazer isso e vai fazer isso. Tá vendo a mão dele aqui? Bota a mão por cima, joga o gancho. Então, a habilidade dele de escutar é muito grande. E o nível técnico dele, né? E ele é novo ainda. O nível técnico, então, seria um cara que estaria no meu top 5 aí. Agora, Topuria, né? Como você bem falou, Topuria. O Ruff, cara sensacional, estaria também, né, junto aí desses meus 5 atletas. Cara, é um cara que é bem arisco, né, e é novo, precisa ser do UFC? Do UFC, né? O ideal que seja, mas tudo bem, pode ser, então, pode ser judo. Você quer ver um cara que é muito inteligente lutando, que eu acho que faz a luta para ganhar, mas também tem a habilidade de ganhar nocauteando ou de qualquer outra estratégia, cara, que tem me surpreendido muito. O Ian Gary, um garoto novíssimo, com uma mentalidade, né, assim, tô falando da nova geração, né, uma mentalidade ativa, sabe o que quer, sabe o que fala, apesar de eu ter contato zero com ele, né, eu acho ele um garoto muito promissor. E o Shavkat Rakhmonov. Perfeito. Acho o cara perigosíssimo, já vi ele treinar várias vezes aqui o Cliff, um cara
disciplinado, quieto na dele, né? Então, seriam esses 5 aí. Seus top 5. Existe... Não, lógico, top mas 5, seus né? top 5. Muito bacana. Deixa eu te falar uma Que coisa. vieram na cabeça agora. Nós vivemos agora um momento muito conturbado, né? Mudança de governo nos Estados Unidos e essas dúvidas em relação à imigração, muita gente preocupada, Certo. outras não, tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quais são os maiores desafios de empreender nos Estados Unidos? Agora vamos para um outro ângulo. Você é dono de uma academia nos Estados Unidos, chegou lá como um funcionário, né? Teve um sponsor, o Vitor foi teu sponsor, e você trabalhou em várias academias, né? Teve ali o seu momento de estabilidade, aí você monta uma academia. Pam, importante. Lembre, galera, academia é um negócio. Quem tem academia é um empreendedor. Quem é um empreendedor deve ser um gestor. Dito isso, Exatamente. porque muita gente às vezes, o cara tem uma academia. Não, a academia é um negócio, é um business. Dito isso, eu te pergunto, quais são os desafios de empreender nos Estados Unidos? Para um brasileiro, óbvio. Carlão, da mesma forma, como a gente bateu um papo aqui rápido, da mesma forma que aquele atleta que está querendo ser lutador de MMA, ele tem que buscar os melhores profissionais, seminários de jiu-jitsu, de muay thai, para ele evoluir nas questões técnicas. Um dos maiores desafios de um brasileiro é querer montar um business, uma academia, ou, enfim, empreender nos Estados Unidos. Eu vou te falar porque eu falei isso hoje. Buscar conhecimento. Que sentido? Vai fazer curso. Não dá mais. E outra, hoje tem curso grátis no YouTube. Eu faço vários cursos no YouTube, tudo grátis. Hoje o conhecimento está aí. Na nossa época, 20 anos atrás, não tinha nada disso. Para eu fazer um curso, do Álvaro Romano, eu tive que ir lá no Rio de Janeiro. Para eu fazer pós-graduação, eu tive que ir lá no Rio de Janeiro durante 2 anos, todo mês. Hoje em dia, a faculdade está online. Você faz de casa, tomando café. Então, um dos maiores desafios que eu tenho visto no cenário das lutas, Carlão, de treinadores e lutadores que querem montar academia, por exemplo, as pessoas não pagam o preço, não estou falando valor, as pessoas não pagam o preço de se esforçarem para comprar curso de administração, comprar curso de gestão específica de academia. Como eu te falei aqui no bate-papo, ultimamente eu fiz 2 cursos de $7.500 cada um, são $15 mil, de business, cada um durou 7 meses, fora os outros, tá? Que são cursos pequenos. Ultimamente, eu estou vai fazer 4 anos, eu estou fazendo curso de finanças, então todo nosso, né, todo investimento que eu trago das lutas, eu, né, minha esposa, eu venho fazendo em fundo de investimento, eu trabalho com ações, fundos imobiliários, Tesouro Selic. Mês passado agora, eu trouxe uma palestra para o Espírito Santo na Secretaria de Esportes chamada Sucesso Financeiro nos Esportes, como os atletas conseguem projetar a carreira financeiramente. Então, o maior desafio hoje em dia, Carlão, não é falta de oportunidade, porque isso tem lá, isso tem no Brasil também. O maior desafio, porque eu vejo muitos amigos e conhecidos meus me pedindo opinião de um business, de um negócio, eu falo o que eu faria e ninguém faz. Não estou falando que eu sou o dono da razão. É isso mesmo. Não, é por aí. Não estou falando que eu sou o dono da razão, mas, Carlão, eu estou nos Estados Unidos há 10 anos. O que eu já dei de conselho trazido, não Daniel Mendes, não. Conselhos trazidos dos cursos que eu estou fazendo. Irmão, faz assim, assado. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara não fez, está reclamando, porque não pagou o preço de estudar, de comprar o livro aqui, ó. Investimento inteligente. Por quê? Porque o livro é grosso. Benjamin Graham, o livro é grosso e o cara não quer ler 600 páginas. Então, as pessoas... Esse é o único fator limitante do brasileiro, porque ele é preguiçoso no sentido de, caramba, quanto é o curso? Ah, não vou investir, não. Porque o resultado, obviamente, não é certo, né? Mas você aumenta as suas chances, é uma possibilidade. Perfeito. Então, hoje em dia, Carlão, as pessoas não estão pagando o preço de estudar, de comprar curso, sendo que hoje está muito mais fácil do que na nossa época. Hoje está de graça. Hoje você paga um excelente curso aí, R$37 por mês, dividido em 12 vezes. Eu vou tomar um açaí aqui, é R$35, pô. Mas as pessoas têm coragem de gastar com cerveja, com carnaval,
com uma saidinha, uma roupinha, mas não compram um curso porque dá trabalho. Não fazem uma planilha de treino porque dá trabalho. E isso limita o crescimento dos brasileiros lá fora. E quem está estudando, Carlão, quando eu falo estudando, é literalmente estudando. Vai estudar sobre finanças, vai estudar sobre aquele business que você quer fazer. Eu já tive mentoria nos Estados Unidos, de pagar 1.200 por mês durante um ano. Eu já participei do grupo chamado Recomendo, onde vários brasileiros recomendam business dos outros. Barbershop, sorveteria, academia. Eu participo de tudo. Então, a rede de network que eu criei é muito grande, cara. E isso te traz possibilidades, mas você tem que estar preparado intelectualmente para aproveitar cada uma. E você só vai estar preparado intelectualmente de duas formas, ou das duas juntas. Investindo dinheiro, ou investindo tempo, ou as duas juntas. E aí, se você não fizer isso, você não vai ter sucesso. Perfeito. Eu tenho um quadro aqui chamado Manopla. Você que é bom de manopla. Aí sim. O que eu vou levantar aqui a manopla e você responde de bate-pronto. É que eu falo para os lutadores, olha, manopla, amigo. Se o teu técnico levantar a manopla, tu não bater, vai tomar manoplada na cabeça. É verdade. O Nicolai já me deu muita manoplada. Ele vai, aí eu, pum, toma a manoplada. Ação e reação, pensamento rápido, né? Que é muito importante para a luta, né? Perguntas e respostas. Muay Thai ou MMA? Muay Thai ou MMA? MMA. Lutador favorito para assistir? Lutador favorito para assistir? Caraca! Gilbert Durinho. Viver no Brasil ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Atleta Sem que dúvida. Mais admira? Atleta que mais admiro? Cara... Nossa, cara. Admirar de resultado ou de conduta? Aí é com você. Admiro. Cara... Eu admiro um cara que eu conversei com você em off, Marc-André Barriot. Apesar de, né, não estar vindo de resultados, né, positivos, mas eu admiro ele muito pelo nível de profissionalismo dele. Deus. Acima de tudo. Sua técnica preferida no striking? Gancho de esquerda. Se o cara for destro também, né? Uma habilidade essencial para um lutador? Para o lutador, habilidade intelectual, habilidade física ali de treino. Pode ser intelectual, pode ser física, pode ser técnica. Aí eu já tomei várias manopladas na cara, que essa aí já era para pensar. Várias. Fosse o Nicolai, já estava tomando. A habilidade de se concentrar nas instruções passadas durante a luta, como eu dei o exemplo do Gregory Robocop. E a habilidade ali, física ali, né? A movimentação, saber se movimentar bem e trocar de nível, que é muito exigido no MMA hoje em dia. Head movements é o contexto inteiro, é se movimentar, porque aí você consegue agregar tudo. Qualidade mais importante para um treinador? Qualidade mais importante é saber que você precisa estar sempre em estudo constante das áreas ali que você tem o approach daquilo que você está se colocando a dispor, né, para fazer. Se o cara é do strike, não só treinar o strike, vai aprender um pouco sobre preparação física para o strike, vai aprender um pouco sobre scouting para o striking, vai aprender um pouco sobre, né, recuperação, enfim, não ficar somente focado na sua modalidade, mas trazer pequenos outros conhecimentos para agregar na sua. Então, é estudar fora da caixa. Aquela sua área, mas tem que ser fora da caixa, e não somente no tatame. Qual a maior realização no MMA? Maior realização no MMA? Eu acho que eu sou bem realizado, porque eu me sinto um cara realizado porque as pessoas que me procuram para trabalhar são todas pessoas renomadas,
As pessoas que me procuram às vezes, assim como a gente está aqui hoje, você é um cara que eu conheço há anos, respeito, você é um cara extremamente respeitado no mundo da luta, então eu recebi um convite de você para um bate-papo, para participação no seu programa, isso para mim é ser bem-sucedido. E nisso eu já sou. Um cinturão, o dinheiro X que eu ganho na luta, isso são detalhes. Mas para mim sucesso é ter minha família, igual eu já tenho hoje, bem estruturada, e poder, de alguma forma, ser um pequeno exemplo, mesmo que alguns não sigam meus conselhos, mesmo de alguma forma ser um pequeno exemplo a ponto de alguém me perguntar uma opinião ou uma orientação profissional. Então, isso eu já me sinto realizado. Olhando para o futuro, o quanto o Daniel Mendes, que chegou nos Estados Unidos em 2014, para o Daniel Mendes hoje, 2025, o quanto ele evoluiu como pessoa? Evoluiu bastante. Evoluiu bastante no meu casamento, né? Superando, né, os momentos que a gente passou nos Estados Unidos, como a gente conversou antes aqui rapidamente, a minha esposa se mudando para um país, não sabia falar ainda inglês, então me evolui muito quanto a isso, mas principalmente a evolução que eu mais sinto, que mais me deixa alegre e contente de todas as formas, é o quanto eu me aproximei de Deus. De no momento de estar aqui todo dia, faço minha devocional de 20 a 30 minutos, escuto meu louvor, leio a Bíblia, leio meu livro, faço oração, as pessoas me pedem oração hoje em dia, então isso para mim é a maior evolução que não precisa mais, não preciso, lógico, a gente vai evoluir financeiramente, com mais conhecimento técnico, né, para a minha academia crescer lá junto com o Gesias, para treinar melhor os atletas, mas a evolução que mais importa mesmo para mim é a evolução espiritual e saber que o meu nome vai estar escrito no livro da vida. Perfeito. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito rico estar com você hoje. Espero que nossos amigos aqui do nosso canal, do Fight Mode TV, aqui que estão curtindo o De Lutador para Lutador, possam assimilar tanto conhecimento e criar a visão analítica, né? Analisar as palavras, tirar ali o melhor delas e levar para a sua vida. Eu acho importante, quando nós assistimos um podcast, uma entrevista, aprender a ouvir, aprender a assimilar o que aquela pessoa tem para falar, tirar o que é bom e aquilo que você não julga ser bom, coloca do lado, mas não entra numa de querer criticar sem antes entender o outro lado. Cultivar a empatia e, principalmente, o ouvido, né, saber escutar o que o outro tem para falar, faz a diferença entre o mediano e um excelente. Você é um cara excelente. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí pela tua jornada, sucesso nesse retorno para os Estados Unidos e muito obrigado por esse bate-papo aqui de Lutador para Lutador. Obrigado. Deus abençoe seu projeto, né, sua vida, sua carreira, sua brilhante carreira em vários momentos e lugares diferentes. Então, sou um fã e que tudo dê certo na sua vida aí, na sua novo empreendimento aí também com o seu programa. Perfeito. Sempre te acompanhando. Obrigado, Daniel. Olha para a câmera e manda um recado final para a galera que está nos assistindo. Galera, Daniel Mendes aqui, obrigado quem estiver assistindo, obrigado pela receptividade, vocês dedicarem o momento da vida de vocês aí assistindo esse bate-papo, aprendendo com o Carlão, também talvez aí aprendendo um pouquinho comigo. Sou muito grato pela minha jornada, pelo que Deus tem colocado na minha vida, na vida da minha família, na minha vida profissional. Obrigado a todos os meus amigos, obrigado aos meus pais que me deram suporte para tudo. Deus em primeiro lugar e sucesso para todos vocês. É isso, pessoal. O nosso programa de Lutador para Lutador chega ao final. É aquela história, tudo que é bom dura pouco, né? Acaba rápido, mas você pode fazer o seguinte, assistir várias vezes essa entrevista. Faça isso, facilite o nosso trabalho, fazendo com que esse conteúdo seja despejado ali, seja compartilhado por mais e mais pessoas, para o tal do algoritmo entender que esse conteúdo é relevante para o mundo das lutas. Conto com você. Então curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal e fiquem ligados, terão muitas novidades aqui no Fight Mode TV.
O De Lutador fica por aqui. Voltamos em breve no próximo programa. Um próximo convidado, um próximo lutador da vida e dos tatames. De Lutador para Lutador. Porque aqui o papo é diferente. Tamo junto.